Ou entrando. Isso, entrou. Agora eu tenho que O caçar, áudio já está aberto. pegar a Pode mão. abrir o vídeo do senhor agora. Tá aqui. Já está gravando também, tudo certo. Só não tá indo. Por que não quer pegar? Abrir. Abriu. Abriu. Agora foi. O fone. O slide. Som. Pronto, Show. agora tá perfeito. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Show. Muito obrigado aí. Nada, professor. Boa aula. Obrigado, Tchau, tchau. valeu. E tá na... Ué, tô no slide errado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor. Abrindo o slide errado. Peraí, logo no final da aula. Boa tarde, Eu professor. tive dificuldade de entrar porque eu estava logado na sala 57. Eu tive que pedir ajuda lá da coordenação da medicina para eu poder falar com vocês. E aí, para eu poder entrar. Então, gente, boa tarde mais uma vez para todos. Antes de nós iniciarmos, nós temos 49 participantes. Eu quero a presença dos 49. Eu fui cobrado a presença hoje pelo Aranda. Eu ainda não enviei por falta de tempo, porque eu estou fazendo um outro negócio aqui. E eu quero que vocês deem a presença. Vou entrar aqui no bate-papo. De imediato, vocês deem a presença de vocês. Vai ficar gravado aqui. Não é para voltar esse slide aqui. Depois eu disponibilizo a aula no e-mail medvassouras76@gmail.com, né? vassourasmed96@gmail.com. Tá, assim que terminar aqui, eu mando o e-mail da aula para vocês. Eu não sei o que o Aranda deu para vocês sobre experiência ectópica, mas ele me disse que conversou com vocês sobre o assunto. E ele me disse que havia conversado com vocês sobre prenhez ectópica já, e que Alô? Ele me disse que havia conversado com vocês sobre prenhez ectópica e seria para eu falar novamente. A aula, creio eu, que não é a mesma. Eu não sei, eu tinha uma aula no computador, ele me mandou algumas coisas e eu aproveitei algumas coisas deles. Não sei se vocês já viram o que eu vou falar aqui, se já foi dado, se está diferente, mas de maneira geral, o que nós vamos falar aqui sobre prenhez ectópica é aquilo que a gente vive no dia a dia, para aqueles que trabalham ou para vocês. Muitos de vocês talvez ainda não escolheram a especialidade de vocês. Eu não posso dizer para vocês que é uma especialidade ruim, porque se fosse ruim eu não seria GO, né? Eu gosto daquilo que eu faço, por isso eu faço GO. Mas se algum dia alguém de vocês escolherem essa profissão, né, de ginecologista obstetra, vocês já são médicos generalistas, seriam aptos, né, a fazer diagnóstico de prenhez ectópica. Mas, se por acaso vocês resolverem fazer a especialidade, vocês vão cansar de ver, cansar é um termo, acho que exagerado, mas vocês verão, né, sempre em algum plantão de vocês, ou uma vez a cada mês, pelo menos, ou um plantãozinho, se você trabalhar pelo menos 2 dias na semana fazendo obstetrícia, com certeza você vai operar ou vai fazer diagnóstico ou 1, 2 pacientes, depende do volume de trabalho, do volume de paciente que você atenda, do local onde você trabalhe e do número de pacientes atendidos que terão esta patologia. E nós vamos ver como que a gente pode tratar, existe alguns tipos de tratamento, como que a gente faz diagnóstico, qual é o quadro clínico do paciente e qual é o prognóstico desse paciente. Quando ele procura a gente cedo, o prognóstico geralmente é bom, a gente consegue resolver. Então, vocês vão ver durante a aula, acho que são 50 slides, 50 e poucos slides. Eu não fiz nenhum caso clínico, eu não achei pertinente fazer, porque o Aranda disse que já havia dado para vocês. Essa aula, eu não sei se foi em sala de aula, antes da gente parar no dia 15 de março, ou se foi pelo Zoom. Ele me disse que era para fazer uma aula e conversar com vocês sobre prenhez ectópica. Vocês podem me interromper durante o período que eu estiver falando. Eu não vou deixar o bate-papo aberto aqui, porque ele tampa os meus slides, eu fico perdido aqui. Mas vocês podem perguntar, não precisa ter vergonha não, gente, faz de conta que vocês estão na sala de aula, tá? Embora eu não esteja vendo vocês, vocês podem perguntar
Se tiverem dúvidas, vocês perguntem, não deixa passar, não. Acho que a prova de vocês é a semana que vem já. E eu não sei se essa matéria está na prova ou não, mas possivelmente sim, não sei. Eu não me lembro do cronograma da prova, né? Houveram algumas mudanças aí nessa diante dos problemas que vocês sabem que nós tivemos. Gostaria de estar ao lado de vocês na nossa sala 7, ou sala 8, ou sala 5, a sala que fosse, conversando com vocês, mas remotamente vocês estão ao meu lado aí, me ouvindo falar com vocês. Então, se tiver dúvida, se eu estiver falando muito rápido, se não entender, por favor, interrompa e pergunte, tá? Pode falar, abre o microfone aí, não tem nenhum problema se o meu está aberto. Creio que esteja, sim, está aberto o microfone. Então, estão me ouvindo? Vocês, se quiser abrir o de vocês para perguntar alguma coisa, se quiser abrir a câmera aí, não tem nenhum problema, não tem, conheço 99,9% de vocês aí, e como vocês também me conhecem, sabem como que eu sou. Às vezes a gente fica um pouco mais chato, um pouco mais sério, ou menos sério, brinca menos, né? Ou brinca mais alguns dias, conversa mais. Tem dias que a mesma aula flui de um jeito para uma turma, por exemplo, a A, flui de um jeito diferente para a turma B, você esquece de falar na A, você acaba falando na sala B, e, enfim, de maneira geral, o assunto é interessante, é um assunto importante, tem uma incidência relativa em mulheres em idade fértil, e é um fator, né, prenese ectópica, um fator que depois a paciente ainda pode vir a perder a trompa e também pode ter um risco de infertilidade. Se, por exemplo, ela tiver uma prenese ectópica, ela vai perder, na maioria das vezes, dependendo da situação, uma das trompas, dependendo do estágio que você pega. Você vai ter que fazer uma salpingectomia, que é retirada da trompa, né? Mas isso não é só na trompa, não. Às vezes ela perde um ovário, enfim, depende do local, como vocês vão ver, da implantação do embrião e dos fatores etiológicos, dos fatores. Lembrar sempre, quais são os fatores etiológicos, quais são os fatores predisponentes para que eu tenha uma prenese ectópica? Por que eu posso ter isso, ou a minha paciente teve isso? Então, quais são os fatores etiológicos? Qual é a fisiopatologia? O que é uma prenese ectópica? Prenese ectópica, como o próprio nome diz, é aquela que a gente vai ver a definição, mas é que está fora da cavidade uterina, não está implantada no endométrio. Ela pode implantar em qualquer lugar. Pode implantar na região cervical, pode implantar na trompa, no ovário, no fundo de saco posterior, entre as alças abdominais, tá? Eu tive uma prenese ectópica a termo. Pena que, assim, a gente fica preocupado com as situações e as condições. A gente quer salvar o paciente e a criança, né? E a gente não, nós, né? Eu e a minha residente, a gente não filmou e nem fotografou um feto a termo com 39 semanas. A paciente não havia, estou puxando minha calça que está apertada a barra, tá? A panturrilha aumentou nessa quarentena. Então, não é edema, não, é banha mesmo. Então, vi uma paciente para a gente que não havia feito pré-natal, ela veio de uma cidade vizinha, o colega, às vezes é difícil de fazer o diagnóstico em fase final, ele colocou como placenta prévia total. Vocês não chegaram a conhecer, mas nós tivemos uma colega que dava aula no 7º período, a doutora Daniele, que foi Rosevic, que foi do Paraná, uma excelente profissional, e no dia ela estava muito apertada e eu estava com os internos, uma sexta-feira. Ela falou, tem uma placenta prévia total, inclusive, a indicação de cesariana, a termo. Está sangrando um pouquinho, você não quer operar para mim? E eu vou passando visita aqui enquanto eu olho esse parto que vai evoluir daqui a pouco. Eu falei assim, claro, Dani, pega um residente, a gente sobe e a gente resolve. E eu subi e fui operar a paciente. Para minha surpresa, quando eu abri, eu me deparei com uma prenese abdominal a termo. Não sei como que aquele feto sobreviveu entre as alças abdominais. A placenta estava aderida à parte externa do útero, numa área de implantação de cicatriz de cesariana anterior, o feto desenvolveu ali. Vocês vão ver que pode ocorrer implantação em área de cicatriz anterior. Não sei como é que se diz, a fisiopatologia, esclareci para vocês adequadamente, mas evoluiu. Tinha uma placenta aderida ao útero da paciente e o feto a termo. O feto saiu
enfim, não tinha líquido na cavidade abdominal, você começou, sobreviveu ali entre as alças. Acho que a urina do feto era absorvida pelo peritônio da paciente. Ele deglutia e urinava o que sobrava. O pulmão dele expandiu assim que ele nasceu e ele não teve grandes complicações. Ele ficou internado na neonatal por 3 dias e aí a evolução foi ótima. Teve alta, a paciente, por acaso, é moradora da cidade de Miguel Pereira, a criança sobreviveu. E a mãe saiu bem também, mas por que você fez rápido, você não filmou e não fotografou? Porque eu achei se tratar de ruptura uterina. Vocês terão, dentro em breve, uma aula de ruptura uterina. A gente vai conversar sobre isso. Falei, a ruptura uterina, o feto está livre na cavidade vivo. Então, eu tive agilidade e pressa para tirar o feto. Mas eu poderia ter pedido para algum interno que estava acompanhando, alguém filmar o feto livre entre as alças abdominais e o útero bem pequenininho, né? Rudimentar e a placenta aderida ao apêndice e ao intestino. Acabou que a gente fez uma esterectomia nessa paciente, uma apendicectomia nessa paciente, e ela já tinha um filho por uma cesárea anterior, ficou com um segundo filho, que sobreviveu e saiu bem. Geralmente, nesses casos, quando você não tem líquido, você tem um Potter-like, o pulmão não expande, o feto vai a óbito ou ele fica mumificado na cavidade abdominal por vários anos, como a gente vai ver que é um feto mumificado por uma prenhez ectópica posteriormente, nos slides que a gente vai ver durante nosso bate-papo. Então, para minha surpresa, depois uma pessoa da da direção do hospital me ligou. Isso deve ter uns 3 a 4 anos atrás, mais ou menos. Você, por acaso, filmou a prenhez abdominal a termo que nasceu com você hoje? O que eu estou sabendo que foi feito aí? Falei, cara, não deu. Foi tão rápido que a gente achou que fosse uma ruptura uterina, no intuito de tirar o feto. Você imagina, eu sei como é que é, porque eu já operei muito também. Eu vi uma só também, não fotografei, não filmei. Eu tive o privilégio de ver uma, talvez em 21, 22 anos fazendo cirurgia obstétrica, né, e ginecológica. Foi a primeira que eu vi, talvez eu não veja mais. Ou Deus permita que eu veja algum dia. E aí sim eu vou falar, não, agora a gente vai filmar dessa vez, não vai ser tão, assim, não é apavorado, né? A gente fica nervoso, a gente quer mãe e filho vivo. Tanto é que a gente acompanha o bem-estar materno, bem-estar fetal, por isso, de um bom pré-natal, mas essa paciente não havia feito pré-natal. Então, a importância de vocês orientarem os pacientes de vocês, quando vocês, dentro em breve, estiverem trabalhando, falta pouquinho, vocês acham que falta 2 anos, 1 ano e meio, vai voar esse tempo, já vocês estão trabalhando aí, estão no mercado. E se alguém fizer obstetrícia, poderá se deparar com um quadro igual ao meu, não se apavore. Tenha calma, pense em Deus, que tudo dá certo. Todas as vezes que eu passei apertado, primeira coisa, lembra de Deus, que Deus está do nosso lado, e sempre nos ajuda, independente de credo, de religião ou de qualquer coisa. Acredite, Deus existe, tá? Eu não sei porque eu estou dizendo isso para vocês, né, nessa situação, do jeito que eu estou dizendo, mas Deus está sempre com a gente, tá? Então tenham fé, tudo dará certo e serão excelentes profissionais todos vocês. E vamos dar início à nossa aula, que eu já falei demais, né, por introdução. Então, o que é prenhez ectópica, por definição, segundo a literatura médica, segundo o professor Dr. Jorge Rezende? Gravidez ectópica, por definição, é definida como ectociese, aquela que se implanta, que o ovo se implanta fora do útero. E nesse sentido, é um sinônimo de prenhez extrauterina. Quer dizer que não está dentro da cavidade do útero. O feto tem que desenvolver onde? Dentro do útero. Se ele está fora do útero, ele está de maneira ectópica. Então, é uma ectociese, que pode acontecer em vários sítios de implantação, inclusive até mesmo em uma cicatriz uterina, como foi o caso da paciente que eu, por acaso, entrei para ajudar minha colega, né? Ela não foi, entrou um residente, e a gente achou um feto vivo, sobreviveu e saiu bem, graças a Deus. Eu não vi mais essa paciente, ela voltou para tirar os pontos e não me procurou mais. Mas tudo evoluiu muito bem. Então, por definição, gravidez ectópica é aquela que, quando o ovo se implanta fora do útero, né? Então, é o sinônimo de prenhez extrauterina. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Aqui, uma gravidez
vocês veem a parte interna, um feto dentro do... deixa eu ver se o mouse é muito sensível. Vai aqui, ó. Fala sobre gravidez tubar, mas se fosse tubar, deveria estar aqui, ó, na porção ampular ou isquímica, né, ou na próxima fímbria, ou ovariano, mas essa não, essa aqui está desenvolvendo direito, está intrauterino, então isso aqui é uma prenhez normal. Agora, a prenhez ectópica é aquela que se desenvolve principalmente nessa porção aqui, onde está o mouse que vocês estão vendo aí, ó, na trompa, principal no terço distal, no terço anterior, ou próximo à fímbria da trompa uterina. Nessa região é onde a gente vai depois, se for por laparotomia, se tiver rota, a gente vai seccionar esse tecido. A gente usa uma pinça, né? O objetivo nosso é sanar e diminuir o sangramento. Então, o meu mouse está... Aqui, a gente pinça nessa região, secciona aqui, pinça aqui, se for necessário, ou secciona a trompa da paciente e faz uma sutura nessa direção, como vocês vão ver posteriormente em outros slides. A gente secciona essa área da trompa, lava a cavidade da paciente, retira o excesso de coágulo de sangue, que se por acaso isso houver rompido, sangra, tem hemorragia, tem queda de hematócrito. Vocês vão aprender a fazer o diagnóstico e de que maneira faz. Eu estou vendo que tem 10 pessoas no bate-papo aí. Eu prefiro falar com vocês. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, como eu disse no início, tá? Pode me interromper aí durante a aula e a gente vai conversando. Tá bom, gente? Eu vou pular aqui o slide, vou para o outro. Bom, professor, acho que a gente respondendo a chamada. Tá tudo bem. Depois, o Aranda me pediu a chamada das aulas anteriores, eu estou devendo, eu tenho que entregar isso para ele. Era para ter entregue hoje de manhã, mas eu tive que ir até o Rio e eu peguei um engarrafamento, cheguei apressado aqui, não consegui entrar, entrei na sala 57. Por sorte, a Cris está trabalhando, né? A Cris sempre me ajudou aí, me orientou. Eu estava alugado numa sala desde do último dia aí e me ajudou. Mas tudo bem, não tem nenhum problema não. Se vocês tiverem dúvidas, abre o microfone, pode abrir a tela aí para eu ver o rosto de vocês, caso queiram abrir, e perguntar se tiver dúvida, tá? Não deixa passar não. Vocês vão ter, no internato, vocês vão ver paciente na enfermaria com prenhez ectópica, na qual a gente vai perguntar algumas coisas para vocês. E existe a maneira da gente arguir, a gente ver assiduidade, frequência, enfim, vocês vão aprender, a Sandra vai conversar com vocês quando vocês entrarem no internato, a maneira pela qual vocês são arguídos e são, não é avaliados, porque vocês já são quase que médicos, né? Então, no internato, praticamente doutores. Então, existem maneiras para a gente arguir e a gente conhece os filhos que a gente tem. Então, para mim, não sei se seria pai de todos, assim, daria para ser pela idade que eu tenho, mas a gente conhece cada um como se fosse o dedo das nossas próprias mãos. A gente conhece aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente tenta passar de melhor que a gente tem. Se a gente, às vezes, falha, vocês precisam cobrar. Por isso que eu falei, abra o microfone e pergunta. Se por acaso eu esquecer de alguma coisa aqui, se vocês tiverem com alguma matéria anterior, com a aula do Aranda, que eu não sei qual é, essa aula eu preparei ontem à noite. Eu não tinha, ele me mandou alguns slides, mas não era, acho que não é a aula que ele deu para vocês. Não sei se ele já deu isso. Essa aula é do professor Jorge Rezende, de 2018 ou 2019, eu não tenho certeza. Mas eu tinha essa aula que ele já havia me passado anteriormente. Na verdade, foram 2 aulas e eu acabei fazendo uma. Eu não sei o que ele falou para vocês, mas o que eu estou falando aqui é o que tem na literatura médica. E se você tiver dúvida, me perguntem, tá bom? Então, é como se fosse um pai falando para um que deseja que seja, não que seja o melhor, mas eu gostaria que muitos saíssem sabendo prenhez ectópica, sabendo diagnosticar, quando tiverem com colegas de outros serviços. Eu sei isso porque, assim, eu trabalho na universidade há vários anos, gosto muito daí, por isso que eu estou aí, né? E a gente é uma família na universidade. Mas eu não sou formado aí, sou formado em outra universidade, mas eu trabalhei em outros lugares. Os alunos de Vassouros brilham, tá? Então, vocês também sejam estrelas e brilhem como os colegas de vocês, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em outros locais, não só no Rio de Janeiro. Eu tenho CRM em São Paulo e eu tenho CRM no estado de Goiás. E onde eu trabalhei por alguns anos. Em São Paulo eu trabalhei por 2 anos, em Goiás eu trabalhei por acho que 3 ou 4 anos, 2 ou 3 anos, não me lembro direito. Eu saí
para vir para São Paulo e depois eu vim para o Rio e estou em Vassouras até hoje. Então, os alunos de Vassouras sempre brilharam. Então, se tiver dúvida, perguntem, que eu quero que vocês aprendam isso, né, que é um assunto importante. Os fatores de risco para prenhez ectópica são cirurgia tubária prévia. Se, por exemplo, a paciente fez uma laqueadura tubária e ficou um cotoco, vai sobrar um pedacinho. Existem várias técnicas. Laqueadura tubária não é arranquectomia, não é salpingectomia, não é retirar a trompa do paciente inteiro. Quando você retira a trompa inteira, você faz uma mutilação, é uma lesão corporal. Você está fazendo laqueadura, na qual existe, por exemplo, várias técnicas. Existe a técnica de Pomeroy, que é a mais utilizada, sangramento, uma boa técnica. Existe a técnica de Pitchard, técnica de Ushida, de Madeleine, técnicas consagradas mundialmente. Então, mas se a paciente teve uma cirurgia tubária, por exemplo, anteriormente, você quis conservar essa trompa, seja por videolaparoscopia, que vocês vão ver como é que é, a gente faz uma salpingostomia linear para preservar a trompa da paciente, caso ela tenha o desejo de gravidez. E aí, quando você cauteriza e retira o fetinho que está naquela parte, você pode fazer uma estenose naquela área daquela trompa. E aí, posteriormente, ela poderá, sim, vir a ter uma prenhez ectópica novamente naquela área. Agora, paciente que faz laqueadura tubar também pode vir a apresentar, né, por algum motivo, às vezes recanaliza aquela trompa. Você sabe que a incidência de recanalização tubária varia de 0,15% a 0,5%, independente da técnica ou do médico que a realiza. Isso está na literatura, está no Freitas, eu acho que é a página 162. No Novak, eu acho que é 267, não me lembro direito, tá? Mas a incidência é mais ou menos a mesma, e segundo trabalhos, num período de 2 anos. E num período de 10 anos, a incidência de recanalização é de 1,9%. É claro que vai depender da idade da paciente. Se a paciente for jovem, a probabilidade será muito maior. Então, se ela teve prenhez tubária anterior, ela tem risco. Quais são os riscos? Se ela teve prenhez tubária anterior, provavelmente ela pode ter tido, sim, uma doença inflamatória pélvica, que é fator de risco. Esse fator de risco pode ter levado a uma estenose na luz tubária, nas fímbrias, um fator inflamatório localizado, que vai diminuir a luz. E essa prenhez tubária anterior, por exemplo, se ela perder uma trompa, ela pode ter comprometimento da outra. E aí sim, uma nova prenhez tubária. E fica difícil de engravidar, né? Somente com fertilização depois, né? Exposição a esse hormônio chamado dietilbrestol, né? Que também pode levar, sim, a uma prenhez ectópica. Histórias anteriores de doença inflamatória pélvica. Vocês lembram que causa a símbolo orifício interno do canal cervical. A doença inflamatória pélvica, a bactéria ascende, vai levar uma endometrite primeiro, que é autolimitado. Caso a paciente procure o atendimento adequado, ela vai se livrar do problema. Você vai tratar adequadamente, de acordo com o quadro clínico do seu paciente, ela vai ficar bem. Ela não vai ter lesão tubária, mas se ela tiver o fator tubário, caso a doença progrida ou o micro-organismo progrida em direção à trompa, ele pode levar, sim, uma estenose na luz dessa trompa. E depois, fetinho, após o período como se diz? De formação, de fecundação, ficar preso ali, e aí sim você ter uma prenhez ectópica, por exemplo, na trompa, né? Ou ovariana, ou algum outro local, em consequência da doença inflamatória pélvica. Lembrar sempre que existem diversos micro-organismos que causam doença inflamatória pélvica e que o principal deles é a clamídia e a Neisseria gonorreae. Tem alguém com o microfone aberto que quer perguntar? Pode perguntar. Histórias de infertilidade. Paciente que tem história ou dificuldade de gravidez, né? Então é um fator de risco para prenhez ectópica. Possivelmente ela pode ter uma estenose, ela pode ter algum problema ali. Aqui eu acabei de citar, mas já está embaixo aí, ó. História de cervicite por clamídia ou gonococo, ou até mesmo de endometrite anterior por gonococo, que vai levar uma estenose nessa trompa. Às vezes faz alguns exames, por exemplo, esterossalpingografia ou esteroscopia,
ela tem uma normalidade tubária anterior, já sabe que ela tem um problema e que a gravidez, nesse caso, pode ser de risco. Em caso de laqueadura tubária, que pode ocorrer a canalização, como eu falei anteriormente para vocês. Tem uma baixa incidência, mas pode. Lembrar sempre para vocês não serem processados toda vez que fizerem uma laqueadura tubária em alguém. Existe um termo, livre esclarecido. Eu sempre me confundo com o nome da lei. Eu sei que a lei do Fernando Henrique Cardoso, de 1996, eu acho que é 9.206, se eu não estou enganado. Tá? Então, você tem que ter um livro esclarecido, onde ele vai ler lá que tem risco, sim, de recanalização. Nem vasectomia é 100% seguro. Tem risco de 0,14%. Eu atendi uma paciente grávida que estava usando DIU. Apareceu no atendimento no consultório, um DIU e com beta-HCG positivo. Falei, pô, prenhez ectópica. Não era. Era gravidez tópica. Eu tirei o DIU, a gravidez dela está evoluindo muito bem, ela está com 28 semanas já. Tá? Então, o DIU a gente tira o quanto antes possível. Até 12 semanas, preferencialmente, se tiver. Ela chegou com 6, 7 semanas, feto vivo, e era usuário de DIU, eu puxei o DIU. Então, ela tinha DIU e não era tubária, era prenhez tópica, tá? Na laqueadura tubária, vocês têm que ter o termo de consentimento. Eu falei para vocês que uma paciente de Vassouras ficou grávida. Eu posso contar porque o juiz já deu improcedente a ação, tá? Eu fui isento do processo. O advogado me ligou ontem. Isso é público, não tem problema, não tem vergonha de dizer. Pode acontecer, está escrito na literatura. Eu, uma residente, fazendo uma laqueadura tubária. A gente usou as técnicas de acordo com o que está escrito no livro, da literatura, a gente fez. E ela tinha vários problemas de saúde, né? Era a terceira ou quarta cirurgia que nós fazíamos. Acho que era a terceira. Depois de 2 ou 3 anos, ela apareceu grávida novamente, por recanalização tubária. Eu fiz a defesa da minha parte médica, arranjei uma advogada, precisa de um bom advogado. Enfim, a advogada me ligou ontem, além dos advogados da fundação, dizendo que o processo foi extinto. O juiz deu improcedente a ação porque ela sabia, ela assinou o termo. Então, peçam para assinar. É muito papel, eu estou cansado. Peça para o seu colega fazer. Não tem colega. Peça para a sua enfermeira auxiliar de confiança. Sempre você vai ter alguém de confiança no serviço. Sempre você vai ter o pé atrás com alguém. Em todo lugar tem isso. Não é porque a gente é médico que a gente é melhor que os outros. Desde o faxineiro, desde aquele que limpa o chão, até o mais alto escalão, nosso chefe, nosso diretor, nós devemos respeito e educação com todos. Então, tem um respeito com as chefes de plantão de vocês, as enfermeiras que trabalham com a gente, elas nos ajudam muito. Às vezes a gente tem papel para preencher, às vezes a gente está cansado. Ela, doutor, esqueceu aqui, carimba aqui. Você sabe preencher? Mas leia o que ela escreveu, tá? Não vai carimbando qualquer coisa, não. E o uso atual de DIU. O DIU, ele predispõe também, né? Prenhez ectópica, ele inibe a implantação, mas pode sim haver uma gravidez tópica com DIU. Muitas vezes ocorre, como eu disse para vocês, eu atendi um paciente, usuário de DIU que tinha uma gravidez tópica, mas ele é um fator que impede a implantação. Então, a gravidez pode ser, sim, ectópica em consequência de DIU. Se vocês tiverem curiosidade de lerem diversas literaturas, a literatura em questão é do Rezende, tá? Do Jorge Rezende. Mas existem outros autores que falam muito sobre DIU. Por exemplo, livro da Sochemig, livro do Zugaib, tem um outro livro mais antigo que eu tenho. Como que é o nome do livro? Agora fugiu o nome, é Capa Marrom. É bastante antigo, que fala sobre o DIU. Cada um fala uma coisa. Mas o principal é que o DIU impede a implantação. Então, ele possibilita é um fator de risco para a prenhez ectópica. Ele impede a implantação, é um fator de risco. Mas a grávida, ela pode acontecer gravidez, mesmo com DIU? Sim, pode. Nem o DIU é 100%. O índice de PIL por DIU é menor que 0,3%. Então, 0,1%, 0,2% está dentro do índice esperado. É um bom índice, como vocês aprenderam sobre anticoncepcional. Todo método que é bom é aquele que é menor que 0,4%. Então, 99,6% das usuárias não ficaram grávidas. E 0,4% poderão ter gravidez, às vezes, que não queriam, fazendo algum determinado método
contraceptivo, não necessariamente DIU. Mas o DIU é um fator de risco para prenhez ectópica, tá? Além disso, o DIU predispõe sangramento. O DIU de levonorgestrel proteage, sim, porque ele é hormonal. Ele vai alterar o muco cervical? Ele tem hormônio, ele tem o levonorgestrel. Sim, ele espessa o muco cervical. Ele inibe a ovulação? Sim, ele é uma progesterona. Então, ele vai fazer um repouso ovariano? Sim, ele faz um repouso ovariano. Tem paciente que entra amenorreia usando DIU de levonorgestrel. Serve para todas as pacientes? Não. Tem paciente que, quando usa esse tipo de medicamento de DIU, ela tem queda de cabelo, ela tem, às vezes, alopecia, ela não se adapta com aquele método. O método é ruim? Não, o método é bom. Se fosse ruim, ninguém usaria, né? Então, existe um estudo no qual grande maioria se beneficia pelo uso de DIU. Eu tenho vários pacientes que usam DIU e que se beneficiam, usam por vários anos, 5 anos, 7 anos. Tem DIU que fica até 10 anos e não tem nenhum problema. Qual é o melhor DIU? O melhor é aquele que você se adapta. Se você não pode usar um DIU hormonal, você vai usar um DIU de cobre, por exemplo, que é bom, barato, funciona bem e protege muito bem contra a gravidez, que é aquilo que as usuárias desejam. Mas pode ser um fator de risco para a prenhez ectópica? Sim, o DIU é um fator de risco para a prenhez ectópica, embora haja divergências entre os diversos autores, como eu disse para vocês. Se vocês procurarem na literatura médica, Freitas, Ugaibe, Hermógenes, Rezende, todos dizem mais ou menos parecido, mas cada um tem um argumento. E tem alguns que no argumento só falam que é fator de risco, tá? Tem 2 livros aí que eu não vou citar o nome. O autor fala que é fator de risco, mas ele não argumenta o porquê. Os outros argumentam que ele tem uma alteração no fator tubar, ele altera a motilidade e ele está ali para evitar a implantação, tá? E se eu estiver muito rápido, vocês me perdoem e peçam para ir mais devagar, porque quando a gente está conversando, Tá ótimo, professor. a gente está dando aula aí, conversando junto, mais devagar que eu não estou entendendo. E aí eu vou mais devagar, né? E a gente conversa durante 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até 3 horas. Ultimamente eu não tenho conseguido conversar com vocês aqui 2 horas ou 3 horas, porque, assim, não é que a gente conta história, a gente conta história de vida médica, daquilo que a gente vive num centro cirúrgico, daquilo que a gente vive num plantão. Para vocês terem noção, dependendo da especialidade de vocês, daquilo que vocês forem fazer, um dia de serviço jamais será igual ao outro, como na minha vida nunca foi. Então, um dia você trabalha muito, outro dia você não trabalha nada. Um dia você pega paciente que chega nascendo, muito fácil, outro dia você pega um paciente que você quase morre do coração para que ele nasça bem. E tem que rezar depois para a pediatria fazer a parte dela e ter um bom pediatra ao seu lado. E ainda, quando você vai trabalhar, você fala, quem está comigo hoje? Quem é o pediatra que está comigo? É fulano. Fulano é ótimo. Aí tem, às vezes, não falando, não criticando colegas, porque os meus colegas que trabalham comigo são todos excelentes, eu não tenho nada a falar dos que trabalham comigo, né? Mesmo porque eles podem vir aqui brigar comigo depois, mas eles não vão brigar porque eles têm certeza do que eu estou falando é sincero e eu converso com eles sempre. O maior sufoco é você ter um pediatra que não consegue fazer algumas coisas às vezes e que a gente tem que sair correndo e fazer adrenalina em cordão umbilical, por exemplo, como eu já fiz para salvar a criança, tá? Que a pessoa era inexperiente, o pediatra não apareceu no dia e tinha residente operando e a criança sobreviveu. Deve ter uns 2 anos atrás isso. Depois a gente resolveu a questão e acabou. Mas a gente tem um grupo muito bom, uma equipe muito boa e bem capacitada para isso, para nos ajudar. Então, eu falo com sinceridade. Os que trabalham comigo, não vou citar nome, porque vocês conhecem, são excelentes pediatras, tá? Então, nada a falar deles. Então, são muito bons os que trabalham comigo hoje, mas já digo gente difícil de trabalhar, como em todo lugar, né? Quando a gente começa a trabalhar e é o seu primeiro plantão, você vai ver. Se você for cirurgião e for novinho, como vocês são, vocês vão terminar rápido a residência de vocês, serão cirurgiões, serão obstetras, serão cirurgião geral, serão oftalmo, serão plástico, enfim, cada um vai ter a sua especialidade. O anestesista vai fazer anestesia para o seu paciente e vai ficar de olho em você no seu tempo cirúrgico, no jeito de você segurar a pinça, como você segura o fio, como você segura o seu porta-agulha. Você vai segurar do melhor jeito possível, do seu jeito. Mas o professor ensinou assim. Tá, mas eu aprendi assim, é meu jeito. Eu tenho habilidade para fazer uma cesariana em 15 minutos, 20. Velocidade não quer dizer tempo, nem qualidade. Mas a gente consegue, bem treinado, consegue fazer isso, né? Agora você tem que saber o porquê que você está fazendo e como que você está fazendo e se o serviço está ficando de acordo.
Agora tem gente que demora 1 hora e meia, o anestesista começa a coçar a cabeça, o outro começa a ficar molengo, né? Então, a gente tem... E o anestesista fica de olho. Primeira cirurgia sua, eu lembro quando eu me formei, o meu primeiro anestesista ficou olhando o que eu estava fazendo. E depois da primeira, ele nunca mais foi do meu lado, é um grande amigo que eu tenho até hoje. Fator de risco para prenhise ectópica é a doença inflamatória pélvica, como a gente já disse. Um dos principais agentes etiológicos, a gente já teve essa aula, é a Chlamydia trachomatis. Ela causa um processo inflamatório, ela leva uma endometrite, que pode levar a uma salpingite, como vocês estão vendo aí, um edema de trompa, tá? Essa imagem foi fornecida pelo Aranda, pela aula que ele me mandou, não sei se vocês já viram ou não, mas é um edema da trompa aí, da ponta da fímbria, e que está edemaciada, provavelmente o fetinho não vai passar, e vai evoluir com uma prenhez ectópica em consequência de uma doença inflamatória pélvica por alteração nas fímbrias e por estenose desse canal aí, causada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que causa doença inflamatória pélvica, e é o principal agente que causa aquela periepatite, que pode ser um quadro agudo, chamado de síndrome de Fitz-Hughes-Curtis ou Fay-Hughes-Curtis, que é uma adesão, a princípio, uma peripatite, depois vai levar a uma adesão, uma lesão em corda de violino, aderência da cápsula hepática ao diafragma. O paciente tem dor crônica, geralmente próximo ao ponto cístico, e não é lesão de vesícula, em consequência de uma doença inflamatória pélvica, que levará também, né, se não tratado adequadamente, a uma prenhez ectópica, que, ou seja, uma prenhez na trompa, no nosso caso aí. Mas é só na trompa? Não, pode acontecer. Então, além daqui, ó, quando vocês estão vendo mais edemaciado, está dando para ver bem no mouse. Deixa eu voltar aqui. Então, ela pode acontecer nessa região, ela pode se implantar na região cervical aqui, ela pode implantar na região ampular, onde mais ela pode implantar onde eu estou vendo aqui. Em qualquer local, né? Então, ela pode disseminar, vir para cá, ela vir aqui, ela vai romper, aqui possivelmente vai evoluir até algumas semanas, às vezes chega a 20, 25 semanas, essa região aqui é menor vascularizada, no canal cervical. Vai começar com sangramento e pode evoluir com um abortamento. Então, vai expelir o embrião por aqui. E a gravidez não evolui. Mas pode ser uma prenhez abdominal, igual eu falei, a termia evoluir, que eu já vi, sim, pode ficar no abdômen da paciente aqui e evoluir. Eu vi um caso, tá? Então, eu estava implantada a placenta nessa área aqui, ó, na região posterior do útero, onde está em cima aqui a placenta, e comprometeu o apêndice, a gente teve que fazer uma apendicectomia nessa paciente. Eu chamei o cirurgião para me ajudar, por estar com R1, e o cirurgião é muito apto, muito bom, entrou comigo e me ajudou, a gente terminou a cirurgia, foi numa sexta-feira isso. Aqui, a gente tem um processo inflamatório, né, uma salpingite, uma inflamação da trompa, que pode levar a algumas aderências. Esse processo inflamatório de aderência leva a estenose, ao uso da trompa, como a gente já falou, levando também a um abscesso no ovário, um abscesso tubo-ovariano, em consequência de uma infecção por qualquer micro-organismo que acenda. Esse processo pode levar à aderência. Além disso, eu tenho o útero aqui pronto para implantação, né? E essa aderência aqui não vai deixar meu fetinho passar. Então, o que acontece? Ele fica preso aonde? Na tuba, na trompa. E ele vai começar a crescer, o tecido trofoblástico vai irrigar, ele vai ter batimento cardíaco, vai ter beta-HCG positivo. E aí, o que acontece? Depois de um certo período, isso aqui pode romper. Quando rompe, tem hemorragia. E o sangue vem aqui para trás, ó, vem para o fundo de saco posterior. E quando a gente toca a paciente grita. É o grito de Douglas, ou do fundo de saco de Douglas, por aquele excesso de sangue que ocorreu ali. É o sinal chamado de Frost. Escreve-se Prost, tá? Então, dor, sinal de Prost, tem irritação ao toque ou à mobilização do colo. Essa foto dessa gravidinha é do livro do Rezende. Então, essa aula pertence ao Rezende, não pertence a mim, mas é a aula que foi emprestada a mim pelo Aranda e é a que eu estou passando para vocês as informações. Se tiverem dúvidas, interrompam e perguntem. Aqui, uma cicatriz. Vamos ver como é que está aqui. Então, onde que pode acontecer, então? Ela pode ocorrer no interstício, né? Pode acontecer no istmo da trompa e nessa porção ampular aqui, ou fímbria, e ovariana, em torno de 3%. A maior incidência
está entre o istmo e a região ampular. 96% dos casos ocorre nessa região, tá? Uma menor quantidade, em torno de 1%, ocorre onde? Na região cervical. Mas pode ocorrer em área de cicatriz cesariana friável? Sim, pode. Vocês vão ver posteriormente. Tem uma imagem aí, que o Aranda me cedeu, de uma ultrassonografia, onde há uma cicatriz de cesárea que rompeu e o fetinho ficou extrauterino, ficou do lado de fora do útero. Então, ele implantou nessa região posterior e rompeu, ficou aqui. Qual o desfecho que teve? Eu não sei, é foto de livro, não sei dizer para vocês, quando chegar lá a gente vai ver. Mas ele me cedeu e ele passou isso ontem. E abdominal, em torno de 1%, pode ocorrer mumificação, né? A gente vai ver o que é mumificação, quando que isso acontece. Ele fica petrificado ali vários anos, às vezes ocorre em achado radiológico ou ultrassonográfico. O paciente pode ficar com feto ali por vários anos. O organismo engloba aquilo ali e petrifica e não acontece nada. Então, a trompa derrubou é a maneira de falar, né? A trompa se abriu, ficou aqui e não conseguiu ir. O que aconteceu? Caiu aqui na cavidade abdominal e foi englobado pelo epíplo e petrificou. A gente vai ver o nome do termo, a gente tem para frente aí, não me lembro do termo agora, falhou, tá? Mas aí é achado. Também cervical, geralmente começa a haver sangramento nessa região e ela acaba perdendo por 20, 21, às vezes 22 semanas. Eu já vi prenhez cervical, o paciente perdeu com 20 semanas, ele tinha diagnóstico de prenhez cervical, com feto vivo, acabou perdendo a gestação, tá? Em consequência de uma implantação cervical. O embrião passou, veio, ao invés de implantar alguma área aqui, em consequência de cicatriz uterina e atrofia endometrial, acabou ficando preso aqui e foi até 20, não lembro direito quantas semanas tinha, mas pesava em torno de 350 gramas, tá? E nasceu vivo. Mas com 350 gramas, mesmo a gente tendo uma boa equipe de neonatologia, tentaram fazer o que podia, mas não deu muito para fazer muita coisa, acabou indo a óbito, tá? Então, um baixo peso, menos de 20 semanas, é igual aborto, né? Vocês aprenderam na aula de aborto, que abortamento é esvaziamento da cavidade uterina com feto pesando menos de 500 gramas e menor que 20 ou 22 semanas. A literatura fala 20, 22 semanas ou menos que 500 gramas. Não esvaziou a cavidade uterina menos que 500 gramas. 20, 22 semanas é igual o quê? Igual aborto, né? A Aranda falou isso para vocês semana passada, deve ter falado na aula de abortamento. Agora, se ele pesar mais que 500 gramas, é um feto morto, né? Então, ele deve ter mais de 22. E a gente preenche atestado de óbito. É feto morto. Mas, em alguns locais, preenche, sim, atestado de óbito com feto de 450 gramas. No nosso serviço, a gente não é que seja obrigado, não é necessário preencher o atestado de óbito com feto que pese menos que 500 gramas, tá? Agora, se pesar acima de 500, tem que sim fazer o atestado de óbito de feto morto, tá bom? Falei de abortamento aqui para vocês, que não é o tema. Abortamento, uma prenhez ectópica é um tipo de aborto, né? Faz parte da hemorragia da primeira metade da gestação, aquela que ocorre até a 20ª semana. Geralmente eles se rompem em torno de 7, 8, algumas vão até 12 semanas, um pouquinho mais. Se for cervical, pode chegar a um período maior, né? Pode chegar, igual eu já vi, 18, 19 semanas. Enfim, isso é variável, depende muito do paciente. Então, como é que é o abortamento tubar O que acontece? Eu tenho um hematoma intratubar, eu vou ter, depois de um certo período, começa a crescer, a tromba não aguenta aquela pressão, ela rompe, né? Intraabdominal. Então, eu vou ter uma ruptura nessa região e uma ruptura vai levar ao quê? A perda sanguínea. E vai cair sangue na cavidade abdominal, vai para o fundo do saco posterior, levando a um quadro de irritação peritoneal, quando isso ocorre com abortamento, principalmente nessa região aqui, ó, na região da fímbria, né? Mas se for aqui, não, ele vai cair também na cavidade e vai ter sangue, a pílula vem aqui e engloba, o paciente tem queda no hematócrito, a gente tem que pedir um beta-HCG para fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. Por exemplo, apendicite, está com dor abdominal, pode ser apendicite? Pode. Mas pode ser uma prenhez ectópica? Pode. Por isso que eu peço beta-HCG, né? Ah, não, deu um beta-HCG positivo. Se eu tiver ultrassom, vou fazer um ultrassom para ver como é que está a situação desse útero,
esse ovário. Pode ser uma ruptura de um abscesso tubovariano, por exemplo? Pode. Pode ser um cisto de ovário roto, por isso que ela está com dor? Pode. Pode ser apendicite? Pode. Pode ser uma torção anexial? Pode. Então, a gente faz um beta-HCG para fazer diagnóstico diferencial. Aí faz um ultrassom. E se por acaso rompeu, quando rompe, cai sangue. Aonde? Em fundo de saco posterior, como vocês estão vendo aí, ó. Tem sangue em fundo de saco posterior, tá? O quadro clínico subagudo, vocês estão vendo aqui uma cirurgia videolaparoscópica, né? E aqui, deixa eu tentar ver o que está acontecendo. Estão pensando aqui, ó, a parte ampular da trompa, parece uma preenche ovariana aqui, ó. Vai para estar aqui. Não dá para afirmar que essa imagem não é minha da aula, mas parece que é ovariana, tá? A pessoa pensa por videolaparoscopia, secciona essa área e resseca esse tecido, bota um clamp aqui, fecha isso aqui, acabou o sangramento, lava, aspira e limpa a cavidade. Então, como é que é? Vamos ver aqui, então. Abortamento tubário. 70% dos casos ocorrem na trompa, né? Tubário. A localização, vocês viram anteriormente no desenho, que a maior parte ocorre na ampola tubária. 1/3 dos casos não cursa com amenorreia, a paciente às vezes tem sangramento normal. O quadro, por presença de sangue, quando rompe. Se rompeu isso aqui, no mouse, eu vou ter, sim, uma irritação peritoneal. Por quê? Porque tem sangue. A dor abdominal é baixa, é espontânea, mas quando você palpa, dói, a paciente refere dor. Ela tem náusea e vômito por irritação do nervo frênico, então a paciente vomita. Ela refere dor irradiando para a região escapular, geralmente a região escapular direita, chama sinal de Lafon, a gente vai ver para frente, né? Tem sangue na cavidade, sinal de Lafon, tem vômito e dor, e náusea. Temperatura normal, até 37,5, que é subfebril, a gente considera praticamente normal, né? Então, não necessariamente ela precisa ter essa temperatura aí de 37, 37,5. Ela pode estar com 36, 36,5, sem nenhuma alteração. A gente considera, até 37 eu considero normal, né? Então, temperatura subfebril. Ela pode ter uma discreta hemorragia interna ou abundante, vai depender do período que rompeu e se o epípo englobou ou da área que rompeu o local onde estava implantado esse embrião. Se sangrou muito, ela vai ter uma queda no hematócrito. Então, a gente pede o quê? Chegou passando mal, com dor abdominal, tem irritação peritoneal, suspeita de prenhez ectópica ou se suspeita de gravidez, beta-HCG, para fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. Eu quero saber se tem alguma alteração hematológica. Eu peço um hemograma, possivelmente vai haver uma queda no hematócrito. Por quê? Porque eu tenho sangue, se está sangrando, né? Eu vou ter queda no hematócrito. Então, a gente pede um hematócrito dessa paciente, uma hemoglobina. O paciente está vomitando. Então, eu tenho hemorragia, o paciente pode ter, sim, sinais, né, de lipotímia ou desmaio. Às vezes tem por uma diminuição no volume, porque ela perdeu sangue, uma taquicardia leve a moderada, vai estar hipocorado, 1 ou 2 cruzes de 4, é lógico que isso depende da quantidade de sangue, e às vezes a pressão arterial está normal ou não, pode estar baixa, mas evolui com taquicardia. Ah, mas se eu estiver lá na roça, lá em Cândido do Mota, na minha cidade, lá no interior de São Paulo, então, lá tem ultrassom e tem laboratório. Vamos supor que eu esteja lá em Nassolândia, no interior de Goiás, que dá 1.000 quilômetros daqui, cidadezinha de 7 mil habitantes que não tem ultrassom. É lógico que hemograma você tem em todo quanto é lugar. Se você suspeitar de sangramento, hematócrito, hemoglobina e providencia o mais rápido uma pudocentese, caso você sabe fazer. Pudocentese é a punção do fundo de saco posterior, que a gente vai ver como é que faz. Antigamente, a gente não tinha ultrassom, a gente fazia pudocentese. Se você tiver uma equipe cirúrgica, o paciente tiver sinais de peritonite ou irritação peritoneal, você faz uma laparotomia. Todo hospital desses aí tem um cirurgião bom e um bom. Eu citei lá porque eu conheço a cidade, conheço o prefeito, conheço os médicos de lá dessa cidade. Se tiverem curiosidade, vocês olham no mapa, fica a 110 quilômetros da cidade chamada Itumbiara, em Goiás. Tá? Eu já trabalhei lá também. Então, tem lipotímia, pode ter taquicardia, está hipocorada, tem a pressão às vezes normal. O ideal é você pedir um hemograma. Ah, não tem hemograma, mas tem aquele aparelhinho que roda hematócrito hemoglobina, que é um microcapilar. Não sei se vocês aprenderam quando vocês passaram pela bioquímica. Possivelmente no laboratório aí nós tem. Eu não frequento muito laboratório lá de bioquímica. Eu aprendi na época da bioquímica, da hematologia, um negocinho pequenininho de plástico assim, você fura o dedo,
preenche aquele microcapilar, coloca num negócio, nem sei se existe aquele aparelho ainda, eu esqueci o nome, fica rodando lá 5 minutos, você consegue ver o hematócrito e hemoglobina da paciente por aquilo ali nos lugares mais simples. Então, você consegue ter. Eu esqueci o nome do aparelho, tá? Então, você vê o hematócrito e você vê a relação de plasma e a relação de células, e o volume de célula vermelha por aí. E você consegue ver. Você não necessariamente ter um hemograma. Só um hematócrito e hemoglobina você consegue fazer nos lugares mais remotos com um aparelho simples desse aí, que é baratinho, tá? Então, um abortamento tubar, localização geralmente na ampola, como vocês estão vendo no caso. Aí, 1/3 dos casos não evolui com amenorreia. Tem sim irritação peritoneal pela presença de sangue. Então, rompeu isso aqui, vai ter sangue livre. O paciente tem irritação peritoneal, vai ter vômito, né? A dor abdominal é baixa, pode piorar a palpação, tem vômito por irritação do nervo frênico. O nome do sinal se chama Lafon, tem para frente aí, vocês vão ver de novo. Não tem febre, subfebril, pode chegar até 37,5 graus Celsius. Uma reação do organismo aquilo ali. Ah, mas por que está 30? Por que é subfebril? Porque ela não tem infecção, é sangue que tem ali. Na verdade, é uma reação do próprio organismo. O organismo tem células de defesa, né? Então, ela pode chegar assim a 37,5. Tem uma distensão do ventre, distensão discreta do abdômen, ou dependendo do volume ou do sobrepeso da paciente, às vezes fica difícil a gente fazer diagnóstico com a palpação. Se elas for um sobrepeso, fica mais difícil, né? Você não sabe o volume da paciente. Há uns dias atrás, na aula de DPP, que eu acho que vai ser o que eu vou dar para vocês, de puerpério patológico, eu operei uma paciente com 39 semanas, com feto morto, pesou 3,8 kg, ela pesava 140 kg, havia muito pulso na cabeça, eu operei porque ela estava com 22 por 12 de pressão. Eu tenho as fotos, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou falar o nome da paciente, não tem problema, não tem o rosto da paciente, e eu não vou mostrar o feto, então eu posso mostrar o tanto de pus que tinha intrauterino, tá? E a paciente dizia que não sabia que estava grávida. Não tinha dor à palpação, eu só operei por medo dela fazer edema agudo de pulmão, porque eu fiz a medicação para baixar pressão, fiz sulfato de magnésio, vocês vão aprender na aula de pré-eclâmpsia, a senhora já não deu, e na aula de eclâmpsia a gente vai falar sobre isso. E eu achei o abdômen dela muito volumoso, o feto pesou quase 4 quilos, e era óbito, né? O feto estava morto. E tinha muito pus na cavidade, a gente fez um esquema de antibiótico, o paciente ficou internado 1 semana lá no hospital e sobreviveu, saiu bem. Embora ela tenha perdido o feto e dizia que não sabia que estava grávida, tá? Vocês vão ver isso muito. Chega a paciente para a gente, às vezes com uma consulta de pré-natal, ela fez com 30 semanas, porque ela escondeu da família. Na verdade, tem medo, né? Às vezes é solteira, às vezes a pessoa é muito simples, não tem um certo grau cultural, tem medo, então não conta. Na última hora que ela vê que está passando mal, fala que está com cólica renal, procura a gente no hospital, a gente acaba fazendo diagnóstico. No caso dessa que eu atendi, era uma paciente hipertensa, um volume abdominal gigante, BCF inaudível. Eu palpei que a gente conseguia fazer, a gente fez as manobras de Leopoldo, eu acho que vocês devem lembrar, né? Os 4 tempos da manobra de Leopoldo, quais são. Então, lembrar sempre da manobra de Leopoldo, como é que é para palpar as partes fetais. A gente palpou, eu e a residente que estava comigo, foi numa terça-feira dessas aí, então um mês e meio atrás, eu guardei as fotos e nós vamos usar para a nossa aula. E tem alguém querendo falar no chat, o que é? Não? Professor, Não, professor, perdi a chamada, pois a internet ficou caindo. Guilherme Gramata Abreu. Tranquilo, Guilherme. De boa. Então, a gente vai usar essas fotos, vocês vão ver depois. Então, tem náusea, vômito, estado subfebril, distensão do ventre, que às vezes é difícil. Pode sim ter uma leucocitose moderada, reação do próprio organismo ao quê? A perda sanguínea, né? A medula não sabe o que está acontecendo, começa a jogar célula branca e célula vermelha na corrente sanguínea para tentar compensar essa perda sanguínea. Então, tem hemorragia que pode ser discreta ou moderada interna, pode ter bastante sangue na cavidade. Geralmente é discreta, moderada, às vezes tem mais ou menos, vai depender sempre da localização. Pode ter, sim, sensação de desmaio, taquicardia, vai estar hipocorada e, na maioria das vezes, a pressão está normal ou não. Ah, não por quê? Porque vai depender do volume de sangue que ela perdeu. Se ela perder muito volume, ela vai ficar com a pressão até baixa, né? Vai ter hipotensão, por isso que tem lipotímia, tá? Então, tudo tem uma explicação. Se tem lipotímia, a pressão caiu, né? Sangrou mais.
Se tiver dúvida, me perguntem, tá bom? Vamos lá, não pulo? Pulou. Então, um quadro agudo, eu tenho uma altura tubar em 30% dos casos, vocês estão vendo aí, aqui a trompa, né? A pinça levando aqui e uma altura da trompa, o sangue caindo aqui na cavidade, ó. Altura tubária. Geralmente localiza na porção isquímica da trompa. Geralmente ela reclama, assim, de dor intensa do lado acometido, geralmente fossa ilíaca direita ou fossa ilíaca esquerda. Lembrar sempre que a gente tem que pensar em outras patologias, não somente em paralisia ectópica, por isso que eu falei que a gente pede beta-HCG, que pode, se for do lado direito, pode ser, por exemplo, uma apendicite, pode ser do lado esquerdo, uma torção de cisto de ovário, por exemplo, você tem que saber a história do paciente, por isso que a gente faz uma boa anamnese, você conversa um pouquinho com o paciente, muito embora se ele estiver com muita dor, ele vai querer, às vezes não é, muitas vezes ele não responde muito bem aquilo que a gente pergunta, mas o familiar sempre traz um monte de exame, daquele saco de plástico, às vezes cheio de exame que você já está fazendo, que ele, por exemplo, operar um cisto de ovário. Não conseguiu, às vezes, um cisto de ovário roto ou torcido, né? Mas pode ser, sim, do que nós estamos tratando aqui, que é paralisia ectópica. A dor pode irradiar, assim, para a região hipogástrica, por irritação do nervo frênico, dor escapular, principalmente para a região escapular direita. O sinal chama-se LAFON, escreve LAFON, tem 2L ou 2F? Não sei, a gente já vai ver como é que escreve aí, tá? Aqui é sinal de LAFON, não tem como errar, né? Dor para a região escapular é para se tiver beta-HCG positivo, com queda de hematócrito, e você fez uma função de condição, sinal patognomônico de paralisia ectópica, tá? A dor abdominal de fluxo pode haver choque. Tem alguém perguntando alguma coisa aí, gente? Alguém abriu o microfone aí? Não? Então vamos embora. Então, o diagnóstico, a gente pede beta-HCG para fazer diagnóstico diferencial com outras patologias. A gente quer saber se a paciente está grávida. A gente faz, sim, uma ultrassonografia transvaginal para ver se está rota ou se está íntegra, se a prenhez é tópica ou heterotópica. Pode haver, às vezes, prenhez heterotópica. Pode ocorrer uma prenhez no útero e outra fora, sim. Pode ocorrer, principalmente em casos de fertilização, tá? Então, às vezes, ocorre uma na trompa e uma intrauterina. A gente vai ver prenhez heterotópica mais adiante, tá bom? Então, se a gente tiver ultrassom transvaginal, a gente vai fazer. E se eu não tiver? Eu faço a culodocentese. Os meus meninos lá, as meninas que trabalham comigo, eu procuro mostrar para eles como é que faz. Lembrar sempre, quando a gente faz culodocentese, tem que tomar cuidado com as alças, com perfuração de alça intestinal. Se bem que a alça escorrega, né? Quando você coloca um gel, a alça escorrega, você tira aquela parte do arame ou do guia, daquele fio grosso, e deixa só a parte plástica que não tem perigo. Aí você introduz e aspira o conteúdo do fundo de saco posterior, né, de Douglas. Geralmente o sangue não coagula, porque tem consumo de fator de coagulação. E o beta-HCG vai dar positivo, fechou o seu diagnóstico. Nem precisa de ultrassom, pode abrir, que é paralisia ectópica, tá? Na minha época eu aprendi assim, porque tinha pouco ultrassom. Hoje você tem ultrassom em todo lugar, a gente consegue ultrassonografia facilmente. Então a gente não faz função, não faz culodocentese de rotina, a não ser que não tenha um ultrassom para você fazer diagnóstico. Essa tabela 2 aí de diagnóstico de paralisia ectópica, achados a ultrassom, com probabilidade de paralisia ectópica, saco gestacional intrauterino. Não tem, né? Se está intrauterino, não é ectópica. Agora, a ausência de saco gestacional intrauterino, quando eu faço meu ultrassom, acima de 6 semanas, o ideal 5 semanas, você vai ver. Às vezes, com 4 para 5, a gente vê o saco gestacional. Então, eu vou ver, posso ver, sim, um exame normal com um cisto simples anexial. Então, a probabilidade de ectópica é baixa. Está com uma dorzinha porque tem um cisto simples ali, 5%. Agora, se eu tiver uma massa complexa, anexial A, uma massa, falei alto A, né? Tem uma massa complexa anexial, tem o líquido livre, tem um beta-HCG positivo, 90% de probabilidade de ser uma paralisia ectópica, né? Pode ser um tumor ovariano também, produtor de beta-HCG, que rompeu? Sim, pode, tem líquido livre, produz beta-HCG, alguns tumores produzem gonadotrofina coriônica. Esse anel tubário, ele é visto a ultrassom, ele tem uma imagem
hiperecóica ou anecoica, com halo hiperecogênico. A gente vai ver a imagem, ele fica de coloração um pouco mais escura. O ultrassonografista vai ver, ó, tem um anel tubário com hiperecogenicidade e ele é anecoico, tem um halo secundário ao redor aqui e está próximo à trompa ou ovário. Provavelmente, sim, é uma prenhez ectópica. O beta-HCG já fez? Fiz. Deu positivo? Deu. Então, mas ainda está íntegra. Está com 6 para 7 semanas, mais ou menos. Ele vai medir, o embrião vai te falar, ó, tem o fetinho aqui, 6, 7 semanas, acho melhor você interromper, e você vai ver o tamanho, dependendo do diâmetro, a gente pode usar um tipo de tratamento diferente. A gente vai ver quais são os principais tipos de tratamento. Posso também ver esse embrião vivo extrauterino, localizado na porção, por exemplo, ovariana, né, ou extraovariana, ou aderido à ponta da fímbria, com batimento cardíaco. Né, tem batimento e estou vendo o embrião lá, 100% de certeza. Então, tem um saco gestacional com batimento formado, extrauterino, né? Então, eu diagnóstico, fecho o meu diagnóstico. Ai, meu Deus, quem é? Um instante, eu vou ter que pausar a aula aqui, que isso aqui é um minuto só, tá? Intervalinho de uns minutinhos. Pausar, a gente já volta já. Onde eu estava aqui? Estava aqui, agora está certo. Obrigado. Aqui, ó, um ultrassom vendo um halo, né? Secundário, que a gente falou anteriormente. A gente diz que é hiperecogênico, que tudo que a gente que é um pouco mais escuro, a gente fala que é anecoico. Então, tem uma massa nessa região aqui, sugestivo de prenhez ectópica, tá? Aqui um anel tubário. Tudo que é escuro, a gente fala que é anecoico em ultrassom. O que é azul é fluxo sanguíneo arterial oxigenado. E o que está em vermelho é não oxigenado, tá? É sangue venoso. Aqui é um prenhez intersticial, a imagem está pequena. Aqui, deixa eu tentar pegar o mouse. Aqui coloca-se o transdutor no fundo de saco posterior da paciente. Aqui o útero e o endométrio, não tem nada na cavidade, né? Então, um sinal de uma linha intersticial é um prenhez no interstício, ou seja, na trompa. Isso está do lado de fora, né? Então, forma um halo secundário aqui, possivelmente isso aqui vai acabar rompendo. Aqui um saco gestacional, o endométrio está aqui e o embrião, né? Aqui seria a cavidade uterina e o embrião aqui, ó, fora, extrauterino. Novamente aqui, um saco gestacional formado com halo secundário. Uma prenhez tubária íntegra, tá? Na trompa. Aqui o fundo de saco posterior, do que eu queria ver o endométrio, onde está aqui. Isso a gente não vai perguntar para vocês para a prova, não, tá? É mais para especialista, mas a Oranda me enviou as imagens e eu estou mostrando para vocês. O que eu sei dizer para vocês é que o transdutor está aqui em fundo de saco posterior, e ele achou essa imagem aqui. E o fetinho aqui dentro, não sei dizer para vocês qual é a localização específica, se é ovariana ou se é tubária, tá? Mas está íntegra, porque não rompeu. Se fosse rompido, haveria alguma abertura nessa região. Aqui, heterotópica. Então, posso ter, ao mesmo tempo, em paciente que faz fertilização, uma prenhez tópica intrauterina viável? Sim, está aqui, ó. Mas eu posso ter uma prenhez ectópica a nível ovariano, por algum motivo essa paciente fez fertilização porque não conseguia engravidar. Um passou, foi implantado para cá, e o outro ficou preso aqui por algum motivo, ocorreu uma ectópica, ficou próximo, ou ficou preso na fímbria, ultrassom transvaginal, você não vê nada aqui. Então, pode ter os dois. Heterotópica é aquela que tem uma tópica e uma do lado de fora. Pode acontecer em paciente que faz fertilização. Eu nunca vi, mas pode ocorrer, tá? Está na literatura. Então, a prenhez ectópica rota associa-se a dor intensa aguda, geralmente em fossa ilíaca direita ou esquerda, pode irradiar, como vocês viram anteriormente, para o hipogástrico, tem choque hemorrágico, se tem hemorragia, tem sangue. Eu vou ter sinal de irritação peritoneal. Pode ter dor e irradiação, como vocês viram anteriormente,
para o ombro, geralmente para o direito, por irritação do nervo frênico. O paciente vai ter náusea, tem vômito. O nome do sinal, eu fui dizer, eu não lembrava se era com 2F ou 2L, chama-se sinal de Lafon, irritação do nervo frênico. A paciente relata dor em região escapular, geralmente direita. Em aproximadamente 20% dos casos, dependendo do grau de hemorragia, pode ocorrer sim uma equimose periumbilical, chamada de sinal de Cullen. Também ocorre em outras patologias que você já deve ter visto, né? Que evolui com a hemorragia intraabdominal. Mas na prenese ectópica rota, quando ocorre um sangramento abundante e volumoso, pode sim, em 20% dos casos, isso quando sangra muito. Pode aparecer uma equimose periumbilical, chamada de sinal de Cullen. Você deve ter aprendido isso na PAP. Na minha época, se chamava Clínica Propedêutica Médica. Caetano, Oi. quando tem essa gravidez uma viável e a ectópica junto, o que você faz com a ectópica? A ectópica, a gente resseca via videolaparoscópica. Porque vai romper Obrigada. e vai ter sangramento, tá? Você não usa metotrexate, a gente vai ver quando é conservador, e quando você usa metotrexate. O metotrexate tem várias contraindicações, e eu vou falar para vocês porque que a gente não usa metotrexate mais no final da aula. Tem uns 5, 6 slides só sobre metotrexate. Acho que a Ana deve ter falado anteriormente para vocês. Mas o ideal é ressecção videolaparoscópica e a gravidez segue adiante. Aquela que está tópica vai seguir. A ectópica vai acabar rompendo. E se ela romper, a paciente vai ter uma hemorragia, vai ter que fazer, às vezes, videolaparoscopia ou laparotomia, dependendo dos sinais de choque hemorrágico dessa paciente. Tá? Alguma dúvida? Não, entendi. Obrigada. Tá. Então, quando se tem esse sinal de radiação para a região escapular, é patognomônico de prenese ectópica. Tem sangue na cavidade, chama sinal de Lafon. Em alguns casos, em torno de mais ou menos 20%, equimose periumbilical. Eu chamo de sinal de Cullen, acho que vocês já aprenderam em outras patologias que esse sinal pode aparecer, né? Na PAP, ou na propedêutica, também tem sinal de Cullen. Se tem sinal de irritação peritoneal, vou ter sinal de Brumberg positivo. Porque eu tenho extravasamento de sangue. Para onde? Para o fundo de saco posterior. Ele cai na região posterior. O útero está em antiversoflexão, o sangue vai ficar irritando. Aqui eu tenho colo. Então, vou ter um abaulamento no colo uterino. E quando a gente toca, a gente fala que é grito de Douglas. Se você toca uma paciente que tem sangue em fundo de saco, ou às vezes mesmo um abscesso por pus, ela vai lá para cima, a paciente quase que pula em cima da mesa. Então, ela reclama de dor ao toque. Então, chama sinal de Frost, ou Frost, né? Então, é a dor quando você toca. Pode ser por sangue ou por pus, mas é patognomônico também de prenese ectópica rota. Irritação do fundo de saco de Douglas, em consequência do êmbolo peritônico que se instalou ali, da quantidade de sangue que está no fundo do saco posterior. Tá bom, gente? Então, a gravidez, como eu falei para vocês, pode ser cervical, ela pode evoluir até mais ou menos 20, 21 semanas, eu já vi isso, mas evolui com abortamento, a paciente tem sangramento, o diagnóstico é feito. Então, através de quê? Da ultrassonografia, o feto é vivo, tem BCF, batimento cardíaco. A gente orienta a paciente. Não tem como fazer um negócio que vocês aprenderam na aula de abortamento chamado circlagem. Vocês veem que está na região cervical, o espaço é muito pequeno. Não tem como você dar um ponto aqui. Se você der, possivelmente você vai aumentar mais a hemorragia ainda. Você pode tentar dar uma progesterona para tentar fazer esse paciente ter um repouso, mas não tem como se evoluir. Uma vez que esse embrião deveria estar implantado aqui, ó, não aqui embaixo. Então, ele se rompe, tem sangramento e acaba evoluindo para abortamento, tá? Não tem jeito, tá bom? Então, cervical, eu nunca vi evoluir. As que eu vi foram poucas e todas evoluíram para aborto, que demorou mais, chegou a dor de 20 ou 21 semanas, eu não lembro direito, tá? Pode ocorrer, sim, em cicatriz de cesariana anterior, porque ela fica mais fina. A área de cicatriz, ó, se rompeu. E o feto se implantou na parte externa e acabou rompendo, né? E houve sangramento e hemorragia. A imagem que a gente vê no ultrassom, uma imagem da cicatriz da cesariana anterior. Às vezes a pessoa fecha de maneira superficial, lógico, não transfixa toda a musculatura, mas pode sim ocorrer por algum motivo
é uma implantação nessa região aí de cicatriz de cesariana. Ela é ectópica. Não é interna, não. Está do lado de fora. Pegou lá pela fímbria e grudou aqui, ó. Ficou do lado de fora e evoluiu. Possivelmente é o que aconteceu com a paciente da qual eu tive um feto vivo a termo com 38, 39 semanas, que a paciente não havia feito pré-natal e o feto, no meu caso, sobreviveu. Nesse caso aqui não teve jeito, acabou perdendo, tá? Aqui, uma preenche tubar aqui por... Deixa eu passar o tratamento? Não, está em diagnóstico. Preenche ovariana, isso aqui é um ovário roto, né, com fetinho aqui de mais ou menos 10, 12 semanas, eu não sei dizer para vocês a idade correta, mas provavelmente pelo tamanho umas 10, 12 semanas, porque ele está completamente formado já, ó. Vocês lembram que a gente tem que medir isso aqui, ó, pede um ultrassom entre 1 às 14 semanas para valer o quê? A translucência nucal. O valor normal deve ser menor que 2,5 centímetros. Avaliar o osso nasal para ver se ele tem hipoplasia de osso. Isso a gente vê no ultrassom, tá? Estou viajando aqui, fugindo da aula. Mas a gente pede para avaliar e ver o coração do feto. Só que nesse caso era uma prenhez tubária ovariana que rompeu, né? E a paciente acabou perdendo o ovário. Já havia sido visto a nível de ultrassom aqui, uma prenhez ovariana, um halo secundário e uma hiperecogenicidade. Aqui, ó. Eita, peraí. Lembra do halo secundário que eu falei lá atrás? Caramba, cadê minha mouse aqui? Conforme um halo secundário e dentro tem uma hiperecogenicidade, é mais escura, hiperecogênica e de conteúdo anecoica, cor escura, tá? E aqui é transvaginal, que o transdutor da transvaginal, aqui é transvaginal também, ultrassom, tá? E acabou rompendo. Então, o tratamento pode ser por vídeo laparoscopia ou cirurgia aberta, vai depender das condições da paciente. Provavelmente essa aí foi por laparotomia. Então, a gente vai ver a localização, né, dessa prenhez através do exame ultrassonográfico. Se eu tenho um beta-HCG positivo, eu fiz ultrassom, ele está vazio, eu fiz meu ultrassom. Aqui é uma trompa, ó, as fímbrias estão aqui e está no terço médio da trompa aqui, ó, prenhez ectópica. Eita, volta lá. A gente pede um beta-HCG menor que antes de 7 semanas. Guardem isso. O limite discriminatório para você fazer diagnóstico. Uma gravidez de 7 semanas varia de 2.000 a 3.000 miliunidades por ml. Em alguns outros livros, eles citam outros valores, em livros mais antigos, tá? Mas o mais atualizado, esse é de 2016, fala que é entre torno de 2.000 a 3.000 miliunidades por litro barra ml. Então, esse é o limite discriminatório para você dizer que possivelmente se trata de uma prenhez ectópica. Além disso, você já tem a imagem ultrassonográfica te mostrando, né, onde está localizado o embrião, tá bom? Guarde isso aí, limite discriminatório entre 2.000 e 3.000 miliunidades por ml para fazer diagnóstico de prenhez ectópica. Eu acho muito importante vocês saberem isso, tá? Além do exame ultrassonográfico, o útero está vazio, não está dentro do útero, não. Está na trompa. Vocês estão vendo a trompa aí, o fetinho dentro, tá? Professor, fiquei com uma dúvida. O que quer dizer esse limite discriminatório entre 2.000 e 3.000? Que está em sabe 7 que o BCG, ele é crescente, ele duplica em cada 24, 48 ou 72 horas. Você sabe que o beta-HCG, ele chega a 100 mil miliunidades em torno de 10, 12 semanas. Então, se eu tenho um pouquinho menos de 7 semanas, 6 semanas, por exemplo, é de esperar que esse beta-HCG aqui tivesse maior, ele está baixo, tá? Está em torno de 2 a 3 mil. Quer dizer que não está evoluindo direito essa gravidez, não está produzindo. O tecido trofoblástico não está produzindo gonadotrofina coriônica como ele devia produzir. Lembra que eu falei para vocês que por volta de 12 semanas, a paciente tem em torno de 100 mil a 200 mil miliunidades por ml de gonadotrofina coriônica, 10, 12 semanas? Aí, 6, 7 semanas, já está aí, está baixinho. Então, você associado a isso, você falou, a gravidez não está bem, tem que fazer ultrassom. Faz ultrassom no útero vazio. O que você encontrou? Gravidez lá na trompa. Certo? Ô, Caetano, e se tiver menos de 2.000? Hã? E se tiver menos de 2.000? Piora o prognóstico ainda. Pode evoluir com um abortamento tubar e você não tem que fazer nada. Existe conduta expectante. A gente vai ver como é que é a conduta expectante. Se tiver menos que E, a conduta pode ser expectante. Você tem que acompanhar com ultrassom e HCG.
Beleza. Beleza? Se tiver menos que isso aí, pior prognóstico. Quanto mais baixo o HCG com essa idade gestacional, prognóstico maior. Mas o lembrar sempre, limite discriminatório menor que 7 semanas, é esse valor aí, é o mais atual. Tá? Existem outros livros que diz que varia de 1.500 a 3.000, 750 a 1.500. Existem outras literaturas que dizem isso, são divergentes. Por isso que eu pedi para vocês olharem, citei os outros livros, mas isso aí é o mais recente, tá? Então, outros livros citam outros valores. Os valores são menores do que esse aí. Se você procurar em outras literaturas mais antigas, você vai encontrar valor menor que esse aí, tá? Então, hoje, o importante é você guardar e saber que o discriminatório é esse valor aí, tá certo? Então, se eu peço um HCG, o paciente tem uma DUM, você fez o cálculo, deu, por exemplo, 5 semanas ou 6 semanas. Eu sei que ele duplica a cada 48 horas. Ele vai dobrando, até chegar a 100.000 com 12 semanas. Depois ele sofre uma queda e fica em torno de 10 mil miliunidades por ml até 36 semanas, 10 a 20. Lembra que ela vomita muito até 12 semanas. Por quê? Porque isso é teórico, não tem nada comprovado, porque eu tenho uma alta concentração de gonadotrofina coriônica produzido a partir da placenta quando ela assume a hormonologia da gravidez, e pode chegar até 100 a 200 mil. Aí chegar a 1 milhão. Chegar a 1 milhão não é gravidez, é mola, né? Que produz muita gonadotrofina coriônica, porque eu tenho muito tecido trofoblástico placentário, isso tem placenta produzindo o quê? Hormônio gonadotrófico, né? Então, oi. Com 100 mil, com quantas semanas, mais ou menos? 12 semanas. Ah, tá, beleza, obrigado. 100 a 200 mil, 12 semanas, depois cai. 16 semanas fica em torno de 10 mil, 20 mil, vai assim até o final da gravidez, tá? Mas lembrar que o valor discriminatório é esse aí, 2 a 3 mil. Isso a gente falou com vocês na primeira aula de pré-natal ou de diagnóstico de gravidez, não me lembro direito. Por isso que a gente fala que a paciente vomita mais na fase inicial da gestação. Por quê? Porque ela tem uma alta concentração de gonadotrofina coriônica. E aí ela vomita mais. Depois cai um pouquinho, a concentração um pouquinho não, cai relativamente de 100 para 10 mil ou 20 mil, né? A concentração é relativa. E a gonadotrofina é importante para manter a gravidez. É produzido pela placenta, pelo tecido trofoblástico placentário. A paciente que tem mola, ela pode ter 1 milhão, por exemplo, de miliunidades por litro. Mola e datiforme. Se tiver essa aula, por acaso foi a pessoa que mais entende de mola no estado do Rio de Janeiro, creio eu que no Brasil, nosso amigo professor, doutor Antônio Carlos Braga. Ele deu essa aula para vocês. Vocês têm essa aula no Zoom. Creio eu que o Aranda tenha colocado no AVA, porque eu mandei para ele também. Eu salvei aqui e mandei. Então, vocês têm essa aula também. Ele falou sobre isso, sobre o valor da gonadotrofina coriônica na mole da forma. É super elevado. Chega a 1 milhão, às vezes. Tá? Agora, no nosso caso, que nós somos sobre ectópica, é um sinal de que a gravidez não vai evoluir com a gonadotrofina ficar baixíssima, porque não tem tecido trofoblástico suficiente para que isso se eleve. Então, é um sinal patognomônico. Ele fez um ultrassom, útero vazio. Viu o quê? Freis lá na trompa, ectópica. Quanto? 6, 7 semanas de gestação. Entenderam? Gente? Show. Sim. Dando alguma coisa que depois eu respondo. É um 024 aí de algum aluno aí, da turma de vocês. Depois eu respondo, tá? Me mandaram aqui no meu telefone. Quando eu acabar aqui, eu respondo para não atrapalhar a aula, porque eu não estou olhando no chat. Mas vocês podem perguntar direto, eu prefiro falar no microfone, na voz aí, do que eu ficar escrevendo ou lendo esse chat aí. Não é que eu não gosto de ler chat. É que eu já estou ficando meio cegueta, né? Tá vendo que o olho está ficando escuro. Quando eu usava óculos, eu enxergava melhor. Passei a usar óculos, agora sem óculos eu não enxergo nada. Vou ter que trocar esse negócio já. Mas vamos para o que interessa aqui, vamos para a nossa aula, né? Então, o diagnóstico de gravidez ectópica assintomática, como é que a gente faz? Gravidez ectópica possível. Beta-HCG maior que 2.000 miliunidades por ml. Ausência de saco gestacional intrauterino. O que eu vou fazer? Ultrassom transvaginal. Vocês viram que o limite discriminatório é entre 2.000 e 3.000. Aí eu fiz lá, dosei, deu 2.000 miliunidades por ml. Não tem o saco gestacional intrauterino visto pelo ultrassom. O que eu vi? Aquela massa anexial aqui, ó. Aqui, ó. O ultrassom já me falou. Não tem nada no útero, mas eu tenho uma massa anexial. Está avistando que eu passei o mouse. Então, o diagnóstico de prensa ectópica. Saco gestacional intratubário. O que eu tenho que fazer? É de 2016 aí, ó. O autor está embaixo aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ressecar isso aí. Vai depender do tamanho
do volume, a gente vai ver qual é o volume, qual é a melhor conduta que a gente vai tomar. Existe tratamento conservador, a gente pode usar metotrexate, caso não haja contraindicação, e existe tratamento cirúrgico, videolaparoscópico ou laparotomia, dependendo das condições do nosso paciente, como a gente vai ver. Depende do tamanho dessa área aqui, ó. Se ela for uma área grande, não vai dar para fazer metotrexate. O tratamento é videolaparoscopia ou laparotomia, depende do tamanho. Se tiver ruptura, não tem jeito. Se rompeu, tem sangue. Eu vou ter que fazer uma cirurgia aberta, se for urgente, ou videolaparoscopia, igual a gente vai ver. Tá bom? Tá muito rápido, gente? Não, tá bom. Então tá tranquilo. Vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é uma punção de fundo de saco posterior. Vocês sabem que o útero, normalmente, ele é em antiverso flexão, mas ele pode ser retrovertido. Então, o que a gente faz na culdocentese? Quando eu aprendi, não existia ultrassonografia. O que eu aprendi? Usamos um afastador de cavidade, né, ou de revisão de colo, bota-se um afastador, um doyan, uma alça para cima, pede um auxiliar para segurar, ou aqui para baixo. Se você não tiver auxiliar, você pode fazer sozinho. Usa-se um espéculo vaginal, com uma enfermeira sempre ao seu lado, para você não ser processado. Nunca façam isso sozinho. Não examine senhoras, ou gestantes, ou mulheres, ou jovens sozinho. Tenham sempre uma enfermeira ou uma secretária ao lado de vocês. E aí você vai pegar uma pinça de posi. Essa aqui, cadê meu nome? Aqui, ó. Vou pinçar o fundo de saco, o colo, né? O lado posterior do colo. Aqui, ó. Vou pinçar o lábio posterior do colo uterino com uma pinça de posi, vou tracionar ele, vou retificar ele, vou deixar ele retificado para mim em direção ao eixo vaginal. Tá aqui a vagina da paciente aberta por um afastador, pode ser um espéculo ou um afastador. Vou pegar uma seringa, não precisa ser de metal igual daqui, pode ser uma seringa de vidro. Vou usar um gel grosso, de preferência um 18. Tem uma dobrinha aqui, quando vocês tiverem curiosidade, que querem ver onde fica, a gente pode até fazer isso lá no hospital, para se tiver alguma paciente com indicação, lógico que ele não vai fazer sem indicação. Existe uma dobrinha no fundo de saco posterior, e aí a gente não tem ultrassom, a gente vai fazer culdocentese porque não tem ultrassom. Se tiver ultrassom, preferencialmente ultrassom, tá? Isso aqui é método Tupiniquim que eu fazia no interior e que eu aprendi a fazer quando eu era estudante. E quando eu fui fazer minha especialidade, me ensinaram. E no hospital que eu trabalhei, meu chefe ensinou. Cadê meu mouse para apertar? Aí. Eu introduzo isso aqui, né? No fundo de saco posterior, aqui está o útero da paciente. O sangue, geralmente, você aspira, sacode ele na seringa, bota na seringa e fica sacudindo. 5 minutos ali, esperando que ele coagule. O sangue não coagula, tem fator de coagulação consumido aqui na cavidade, tem sangue. Meu beta-HCG deu positivo. Lembrar sempre, quando eu passar esse fio guia aqui, do meu gelco, eu vou ter que deslocar ele, eu puxo ele, desconecto aqui, e puxa a parte de metal e segura a parte branca. A parte branca é plástica, eu consigo introduzir um pouquinho mais aqui. Lembrar que aqui tem alça intestinal, cuidado para não perfurar a alça. Se você encostar nela, ela escorre, né? Ela escapa de você. Então, não perfura. Tomar cuidado para não perfurar o reto da paciente, tá? Eu tive um treinamento bom, aprendi a fazer isso e ensinei alguns residentes a fazerem isso e eles sabem fazer isso muito bem, tá? Então, a gente tira essa parte de metal, fica a parte de plástico e aspira e sacode a seringa durante 5 minutos. Fica lá agitando. Conta 5 minutos, não coagulou, o sangue não coagulou. Por quê? Porque houve consumo de fator de coagulação. Aí meu beta deu positivo, fechei o diagnóstico. Aí pedi um hematócrito, hemoglobina veio baixo, está sangrando, onde está o sangue? Está aqui, ó. Escorreu para dentro aqui do fundo do saco, tá? 300 ml, 500 ml, 600 ml, e a gente vai fazer uma laparotomia e abrir essa cavidade abdominal, ressecar o tecido se for necessário, possivelmente, se for por laparotomia, a gente resseca o tecido, lava a cavidade, retira o excesso de sangue, acabou o problema, tá? O paciente fica bem depois. Aqui o ultrassom tem um hematoma aqui, ó, posterior, fundo de saco posterior, tá? Aqui transvaginal, não sei dizer para vocês onde está o endoveno dessa paciente, mas esse mais escuro aqui é necóico, isso aqui é sangue, tá? Em fundo de saco posterior. Pode sim ocorrer, como eu disse para vocês, uma prenhez abdominal, eu já vi a termo, mas na maioria das vezes o feto fica mumificado, o epipo engloba aquele feto, se ele cair, por exemplo, ele sai pela um aborto ampular, é aquele que sai pela fímbria, pela trompa, 4, 5 semanas ele cai ali, o epipo vai ali, engloba aquilo, acabou, resolveu o problema e fica mumificado ali. Mas pode evoluir? Pode. No caso da minha paciente,
a placenta ficou aderida à parte posterior ao útero, na área onde ela tinha uma cesariana, grudou ali, e grudou no apêndice. Eu não sei como ele sobreviveu, mas ele sobreviveu e foi a termo. Um amigo meu do hospital falou: você conseguiu filmar? Você pode aparecer na televisão hoje. Eu falei: não, estava com pressa com medo de ruptura uterina. Essa foto aqui é do livro mais recente do Rezende, é o capa vermelho, que eu tenho usado aí, a 14ª edição, acho que tem a 10ª, eu não sei nem que edição é. O capa azul, acho que é o que eu estou usando, a 14ª edição, tá? Aqui novamente, ó, um ultrassom abdominal, um útero, a bexiga embaixo, anterior, e uma prenhez na trompa aqui, ó. O útero aqui está fora, né? Prenhez ectópica. Uma ressonância magnética, cortesia do serviço do Felipe Matoso. Enfim, essa aula, como eu disse para vocês, sem direitos autorais, eu estou passando de acordo com o que me forneceram, eu estou mostrando para vocês, tá? Então, uma placenta, o útero vazio, placenta, útero vazio, um feto extrauterino aqui, tá? Aqui uma prenhez abdominal, as alças para fora e um feto morto, né? A situação que ele ficou, né? Teve que se abrir, não teve jeito. Isso é uma laparotomia, possivelmente rompeu, que nós temos tecido epíplomo, né? Ao lado, e alças intestinais. Possivelmente essa parte aqui aderiu à alça intestinal. Eu não sei a evolução, porque a imagem não é minha, eu não sei dizer. Eu sei que o que eu fiz, que era abdominal, o feto saiu vivo, a termo, nós tivemos que fazer depois uma esterectomia na paciente para retirar a placenta e o apêndice, tá? Isso aqui, ó, o que é uma gravidez abdominal com feto litopédico? É aquele que a paciente às vezes nem sabia que estava grávida, é o feto mumificado. Isso aqui é um feto de 13 semanas, petrificado. Então, o organismo engloba, ele fica calcificado, ocorre um depósito de cálcio. Então, engloba aquele fetinho e ele fica ali. Quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. A paciente nem sabia. E por algum motivo vai fazer um procedimento cirúrgico abdominal, acaba achando esse feto mumificado na cavidade. De vez em quando a gente vê na televisão, aí faz tempo que eu não vejo. Mas há um tempo atrás, uma senhora de 70 anos submeteu-se a um procedimento cirúrgico e foi encontrado um feto mumificado em seu abdômen de 30 semanas, 28 semanas. De vez em quando eu via na televisão. Faz muito tempo que eu não vejo. Nesse caso, é um feto de 13 semanas, é chamado litopédio, gravidez abdominal com feto litopédio. Na verdade, é um aborto tubário. O feto ficou ali na cavidade e foi englobado por epíplomo e acabou sendo calcificado. E ficou ali inerte, não causou nada, para você nem saber que estava grávida. É um achado cirúrgico, muitas das vezes. Você não tem clínica, não tem nada. Vai ser submetido a um procedimento, acaba achando essa imagem aí intra-abdominal. Eu nunca vi, tá? Eu vi na televisão, eu vi em livro. Agora, prenhez abdominal com feto vivo, eu vi um, tá? Em 22 anos, eu tive o privilégio de ver um, não aproveitei para filmar. Mas tudo bem, na próxima, quem sabe, a gente consegue ter mais calma e mostrar, né? Se eu tivesse, eu mostraria para vocês. O tratamento. Então, existem vários tratamentos que a gente pode fazer na prenhez ectópica. Geralmente, a paciente já chega com ela rota. Então, o tratamento é laparotomia, mas eu posso fazer outro tipo de tratamento? Sim. Dependendo da situação, a gente consegue, se fizer diagnóstico precoce. De que maneira? O tratamento pode ser cirúrgico, radical, com a salpingectomia, que é a retirada da trompa. Se for no ovário, com ooforectomia, que é retirada do ovário. E pode ser conservador, uma salpingostomia. O tratamento é a salpingostomia linear. A gente faz via videolaparoscópica, como eu vou mostrar para vocês. Pode ser laparotomia com retirada radical, ou conservador, que é a salpingostomia, que conserva a trompa. O clínico ele pode ser, sim, expectante, vai depender da situação, como a gente vai ver, e pode ser o tratamento médico, a gente usa metotrexato, ou ainda acompanha, se necessário, faz, sim, uma laparotomia exploradora, tá? A escolha do tratamento depende de quê? Do estado hemodinâmico do seu paciente. Se o seu paciente é chocado, sangrou muito, você vai esperar o quê? Você tem um beta-HCG positivo, você tem sangue livre na cavidade, tem irritação peritoneal. Você vai ter que abrir esse paciente e fazer uma laparotomia, não tem jeito. Vai ter que fazer uma fimbriectomia, vai ter que tirar essa trompa. Então, você vai fazer uma salpingectomia e retirada da trompa. Não tem jeito, né? Então, depende do estado hemodinâmico. Se ela estiver chocada ou se ela tiver perdido muito sangue.
Ah, ela tem desejo de gestação posterior, mas ela tem outra trompa, então a possibilidade dela engravidar é de 50%. Ela perdeu uma, mas ela tem outra. O grau de evolução da prenhez vai depender do volume. A gente vai ver o volume, qual é o volume desse fetinho, para que eu possa fazer um tratamento conservador ou fazer metotrexate ou um tratamento cirúrgico, tá? E vai depender muito também da localização do saco gestacional. Aqui, de novo, está repetindo, nessa imagem já viu, uma prenhez tubária rota, o paciente submetido a uma laparotomia, provavelmente com uma grande hemorragia, perdeu o ovário, possivelmente a trompa, a gente não vê a trompa aqui, não mostra, mas aqui vê o ovário, ó. Se tiver aderido à trompa, a trompa vai vir. Se não tiver, a trompa fica, mas não vai ter grandes vantagens, né? A imagem ultrassonográfica hiperocóica com um halo secundário ao redor, tá? Ninguém vai perguntar halo secundário para você, nem imagem hiperocóica, vocês não são ultrassonografistas. Mas você tem que saber que isso aqui é uma prenhez tubária rota. Isso aqui, aparentemente, é uma prenhez ovariana. Aparentemente, não, é uma prenhez ovariana, porque você vê o volume do ovário aqui, ó. Então, esse é um ovário. Prenhez ovariana rota. Na prova de vocês, eu creio que não existe prova de slide mais no data show. Não sei se tem ou não. Eu não conversei com o chefe nosso aí, que é o professor Aranda. Não sei se isso vai ter, mas é bom vocês saberem. Eu não sei como é que é a prova de vocês, mesmo porque passou tanto tempo dos dias que nós tivemos contato, e eu não tenho visto o Aranda, eu converso com ele por telefone e não fico perguntando sobre questões de prova. Eu faço o que ele me pede, minha obrigação é dar a aula para vocês e orientarem o que pode acontecer. Então, pode acontecer isso aqui. Então, se vocês veem na prova uma imagem semelhante a essa, é uma prenhez ovariana o quê? Rota. Então, é uma prenhez ou tubária rota ou ovariana. No nosso caso aqui é ovariana, tá? Isso aqui é um ovário, tá? Ressecou tudo. Isso aqui não é trompa, não. Tá? Prenhez ovariana rota. Se ele falar que não é, a imagem foi ele que me forneceu, é o que está escrito aí. Eu não mexi em nada. Tá bom? Agora eu vou fazer uma salpingectomia. O que eu vou fazer? Está na trompa. Eu vou ressecar a trompa. Eu vou pinçar. Tem uma prenhez ectópica aqui nos casos que está íntegro. Eu pinço, entro com uma outra pinça aqui para não haver sangramento e corto essa parte e faço uma sutura. Pode ser por chuleio contínuo, às vezes a gente amarra, pinço aqui e amarra com Vicryl ou entra, faz um ponto chamado ponto de Telinde. Vocês vão aprender quando vocês verem uma esterectomia lá no centro cirúrgico, no próximo período, no internato de vocês. A gente usa gosto do ponto de Telinde, eu acho ele mais seguro, para ligar principalmente a artéria uterina. Antigamente existia o livro, aí tem edição esgotada, o livro de Telinde, é um livro de técnica cirúrgica, para cirurgia ginecológica, por acaso eu tenho esse livro, tá? Pode sim fazer um ponto de Telinde. A gente entra com uma agulha aqui, né, vem, inverte a posição da agulha, ao invés de eu passar ela aqui, eu passo ela por aqui, volto e amarro. Volto para cá e puxo aqui e amarro aqui em cima. Eu posso fazer um ponto, eu posso fazer ponto separado, né? Então, fiz uma salpingectomia, o paciente perdeu uma trompa. Posso fazer, sim, uma cirurgia videolaparoscópica, que é menos, como se diz, não é que seja menos agressivo, porque todo procedimento cirúrgico, você vai ter resposta endócrina metabólica ao trauma. O paciente vai requerer um certo período, né, de recuperação, vai ter um certo período de recuperação. Mas se puder fazer videolaparoscópica, melhor. Por quê? Porque melhora o aspecto da cicatriz, a recuperação geralmente é mais rápida, né? Não é que é menos dolorosa, o paciente vai ter dor também, né? Mas se tiver condições de fazer por videolaparoscopia, se houver condições, videolaparoscopia é uma melhor escolha. Mas no caso de urgência, nós fazemos na emergência, no caso de hemorragia, é uma laparotomia, que é bem mais rápido, a gente abre, resseca, limpa, sutura, vê aquilo que a gente está fazendo. Lembrar sempre, todo material retirado, esse material aí que a gente vai retirar, a gente vai mandar para histopatológico, tá? Então, a gente envia para histopatológico. Está faltando uma foto em seguida, mas tudo bem. Então, o tratamento de forma subaguda na prenhez tubária é uma salpingostomia linear cirúrgica, conservadora, sob videolaparoscopia, se a trompa estiver íntegra. Então, nesse caso anterior aqui, a trompa estava íntegra. Eu poderia ter feito videolaparoscopia, sim, mas foi feita uma cirurgia aberta, fez uma salpingectomia, retirou a trompa. Tinha uma foto de uma salpingectomia linear, não sei onde está aqui não, deixa eu ver se é a próxima. Aqui, uma prenhez tubária íntegra, videolaparoscópica. Vocês veem aqui a trompa, né?
tem lá de cima, o ovário está posterior a essa região e ela está íntegra. E aí eu fiz uma salpingostomia, está aqui, ó. Conduta conservadora. Eu abri, né? Ressequei aqui com um bisturi elétrico, abri, e vou tirar o fetinho e vou aspirar o material daqui de dentro. E depois eu vou suturar isso aqui. Qual a finalidade de eu fazer a salpingostomia? Eu vou preservar a trompa, diferente da salpingectomia, que é essa anterior aqui, ó. Essa aqui, ó, a gente retirou a trompa, salpingectomia. Na salpingostomia, eu conservo a trompa. Então, o tratamento é melhor, né? Caso esteja íntegro. Né? Às vezes a gente faz por videolaparoscopia, não tem jeito, isso aqui tá tudo rasgado, deformado, não consegue-se. Tem sangue, aspira, tenta conservar, mas não consegue. Se você tenta fazer uma salpingostomia, você pode predispor posteriormente uma nova prenise ectópica, você vai diminuir a luz dessa trompa. Então, vai depender das condições da trompa da paciente. Se estiver íntegra, igual a taxa anterior aqui, você pode sim ressecar. Eu vou mostrar aqui. Abrir, ó. Faz um corte linear, abre, puxa e aspira. Pega uma pinça, resseca o feto, aspira e lava todo o tecido que tem aqui. Pode haver recidiva, pode sobrar tecido trofoblástico aqui, em torno de 2% a 20%, às vezes, dependendo da habilidade do cirurgião. Por isso que é de 2% a 20%, dependendo da habilidade do cirurgião, pode sim permanecer tecido trofoblástico aí. Mas, na grande maioria das vezes, o cirurgião prefere, se não quiser fazer salpingostomia, ele vai ressecar essa parte aqui, ele pinça aqui, ó, e tira essa parte aqui fora, acabou o problema. O paciente vai perder a trompa. Aí não é salpingostomia, aí seria uma salpingectomia, tá, gente? Então, salpingostomia preserva a trompa. Aqui, abrindo a trompa, né? Uma salpingostomia linear, videolaparoscopia, na qual eu desejo preservar a trompa, vou aspirar o conteúdo do material, vou descolar o material que está ali dentro, vou aspirar, lavar e depois cauterizar e suturar esse tecido aí, se houver algum sangramento, cauterização. Na maioria das vezes, usa um camp aí e resolve o problema e preserva a trompa da paciente. Na salpingostomia, ocorre a preservação. Aqui uma prenise ovariana na primeira imagem íntegra, depois já está rota, tem ovário roto com sangramento, isso é imagem videolaparoscópica, novamente com uma ruptura, um abortamento tubário com hemoperitônio, tem sangue na cavidade, né? Então a gente vai ter que ressecar essa trompa, vocês veem que tem uma ruptura ali embaixo, então vai ressecar, não tem jeito, é um aborto tubário, vai acabar perdendo essa trompa. Eu posso sim ter conduta expectante? Depende do quê? Regressão do aborto tubário, de que maneira? Eu vou oferecer quando não se identifica o saco gestacional transvaginal. Ó, a senhora tem um beta-HCG positivo e eu tenho um título baixo. Lembra lá atrás que o índice discriminatório é em torno de 2 a 3 mil miliunidades por ml, é o discriminatório. Mas se eu tiver um índice menor que 2.000, está declinando, aconteceu alguma coisa, o feto ou está sendo absorvido ou não vai evoluir. Então, o índice de gonadotrofina está caindo. Então, tem um índice declinante. É aquilo que me perguntar, se tiver 1.500, se tiver 1.000, melhor. Melhor ainda, quanto menor o índice, se tiver 15, igual está aqui, é um prognóstico bom. Então, tais pacientes devem ser rigorosamente monitorizados com HCG, na verdade, é um beta-HCG quantitativo, não é o qualitativo, né? E com menor que 15 unidades por litro, e ultrassonografia. Nesses casos, pode sim obter êxito, um sucesso de 50% a 70% dos casos. Então, vai depender do índice de HCG. Eu posso sim ter conduta expectante se não vê nada na cavidade uterina e o índice de gonadotrofina corânica não subir, for muito baixo. Pode ser expectante? Pode. Na maioria das vezes não dá muito certo não, tá? Mas eu posso sim fazer expectante. Pode, existe na literatura descrito, pode-se fazer. Agora, o tratamento clínico. Quando eu vou fazer tratamento clínico com metotrexate? O metotrexate é uma substância antimetabólica que ele inibe a síntese na via das purinas e das pirimidinas. Então, ele inibe a replicação de DNA e replicação de RNA. Então, se eu não vou ter multiplicação de RNA e nem de DNA, eu não vou ter multiplicação celular. Esse feto não vai crescer, ele vai parar ali naquele estágio. Possivelmente, ele vai regredir. Então, mas
O que pode acontecer com o metotrexate? Onde ele atua, além de atuar onde eu quero? Ele apresenta afeta todos os tecidos, né? Ele altera, ele atua na medula óssea, podendo levar a uma anemia hemolítica. Ele atua na mucosa, o paciente pode ter uma determinada alergia. Atua no epitélio respiratório, o paciente pode evoluir com insuficiência respiratória. Ele atua em células malignas, né? Então ele vai matar a célula. E ele diminui o tecido trofoblástico, que é a minha intuição. Se eu diminuo o tecido trofoblástico, é o tecido que produz gonadotrofina coriônica. Se eu diminuir esse tecido, a gravidez não vai evoluir. Se não vai evoluir, aí para que eu use ele, o feto tem que estar morto, tá? E tem que ter um volume menor, a gente vai ver para frente. Se eu diminuir o tecido trofoblástico, desculpa aí, eu vou diminuir, eu não vou deixar ele evoluir. E aí vai parar por aí a gravidez. A gente tem que acompanhar de 4 a 7 dias os índices, né? Vai colher sangue, e vai acompanhar os índices de 15% a 25% na queda da gonadotrofina coriônica na corrente sanguínea. Como a gente vai ver posteriormente. Então, vai estar repetindo? Para repetir, eu voltei aqui no slide. Não, na frente. Aqui. Critérios para o tratamento. O paciente está estável hemodinamicamente? Sim, o paciente está bem. Ela tem um bom hematócrito, não tem queda na pressão, não tem lipotímia. Eu consigo fazer uma monitorização pós-tratamento? Sim. Os níveis pré-tratamento de gonadotrofina coriônica são baixos? São menor que 5.000. Lembrar que o valor preditivo está em torno de 2 a 3.000, tá? Mas pré-tratamento menor que 5.000. Eu não tenho atividade cardíaca embrionária, não escutei BCF, rodei meu ultrassom, o saco gestacional é pequenininho. Eu posso fazer uma dose única intramuscular ou várias doses? Posso. A gente vai ver qual é a dose usual, geralmente é 50 nanogramas por metro cúbico. A gente vai ver o cálculo para frente ali, por metro cúbico. Então, dose única ou múltiplas doses. O sucesso varia de 88% a 93%. O que tem um menor custo, menor efeito colateral, em torno de 29% a 48% dos casos, segundo esse autor aí, tá? Mas tem um esquema melhor para se entender à frente. Qual é a contraindicação absoluta para eu usar metotrexate? É lógico, se ele é teratogênico, se ele inibe a síntese de RNA, DNA, causa aplasia de medula, eu não vou usar numa paciente que está amamentando no criança, por exemplo, que ele é liberado no leite. Se a paciente for imunodeficiente, eu vou causar aplasia de medula nessa paciente? Não, eu não vou usar. Se ela tiver alguma hepatopatia, é lógico que ele não vai usar, vai piorar a hepatopatia. Se ela for alcoólatra crônica, se ela tiver alguma discrasia sanguínea pré-existente, se ela tiver alergia ou hipersensibilidade à droga, se ela tiver uma pneumopatia grave em atividade, é lógico que não. Se ela tiver uma úlcera péptica, eu vou agravar essa úlcera péptica. Ela vai ter uma grande irritação gástrica, ela vai ter náusea e vômito. Lógico que a gente não vai usar. E ainda se ela tiver uma determinada disfunção hematológica e o renal, que vai piorar o quadro do paciente. As contraindicações relativas é um saco gestacional maior que 3,5, então ele tem que ser menor que 3,5 centímetros. Se ele tiver batimento cardíaco, eu não vou fazer. Atividade cardíaca embrionária presente. São contraindicações, mas são relativas, não são absolutas. A conduta é sua, você é o médico, né? Mas se estiver acima de 3,5, provavelmente não vai dar certo. Então, você vai... Como é que eu sei? Eu medi por ultrassom, deu menor que 3,5. Antes de eu usar esse medicamento, eu tenho que saber, sim, como é que está a função renal desse paciente, através de um exame de ureia, creatinina, um hepatograma, fazer um hemograma, ver as condições hematológicas dessa paciente e avaliar após uma semana, após a administração da droga, repetir todos esses exames para ver se houve algum efeito colateral, caso resolva-se fazer metotrexate, tá? Indicações para o tratamento médico do metotrexate. Como vocês viram anteriormente, o paciente tem que estar hemodinamicamente estável. Então, quadro clínico estável. Eu tenho o diagnóstico definitivo. Eu tenho um HCG, como vocês já tinham visto ali atrás, menor que 5.000. Lembrar que o diagnóstico preditivo é de 2 a 3.000 miliunidades por ml. E o saco gestacional é pequeno, é menor que 3,5. Eu não tenho atividade cardíaca. Eu tenho líquido livre no peritônio, ausente ou moderado. Tem um pouquinho só de líquido. Se tiver rompido, se tiver sangue, não adianta. Eu vou ter que fazer uma laparotomia
ou laparoscopia, dependendo do volume de sangue na cavidade. Já rompeu, não vai adiantar nada eu usar metotrexate, o paciente vai continuar sangrando, eu vou ter que abrir essa paciente, né? Então, existe indicações para usar e existe contraindicações que a gente viu quais são, né? Então, o diagnóstico de maneira geral. Tem atraso menstrual, tem dor pélvica e ou sangramento. O que eu vou fazer? Está com atraso menstrual, a gente pede um beta-HCG positivo. Pedir ultrassom transvaginal, gravidez tópica, pré-natal, né? Fiz ultrassom, gravidez tubária íntegra, massa tubária menor que 3,5 centímetro. Doso beta-HCG em 2 oportunidades no período de 48 horas. Ele está baixo, ele está em torno de 1.500 miliunidades. A conduta pode ser expectante? Sim, porque está baixinho. Lembra que a gente falou que ele tem que ser menor que 5.000? Mas alguém perguntou, ele pode ser menor que 1.500? Pode. Então, o prognóstico pode ser expectante, sim, mas a paciente tem que estar hemodinamicamente estável. Faço beta-HCG semanalmente e ele tem que ser menor que 5 miliunidades por ml. Agora, o meu beta-HCG está aumentando. Eu fiz, ele deu 10.000, por exemplo. Não pode, né? Eu não vou usar. O saco gestacional está maior que 3,5. Não vai adiantar, eu tenho que fazer uma laparoscopia. E o HCG está subindo. Então, não vai adiantar muito, eu não vou fazer. Mas se eu fizer, se a dosagem estiver baixa, eu vou fazer 50 miligramas metro cúbico intramuscular uma vez ao dia. E vou repetir 2 dias após eu faço a segunda dose, de mais 50 miligramas metro cúbico intramuscular. E acompanho a queda do beta-HCG. Eu doso 4 dias após, né, e 7 dias após. Uma queda de 15% até, aí não está 25%, mas no livro está escrito, de 15% a 25% é sinal que o meu tratamento deu certo. Agora, o quadro clínico é instável. Eu fiz um ultrassom transvaginal, tem prenise ectópica, está rota, tem sangue. Eu vou esperar o quê? Meu paciente chocar e morrer? Não, eu vou abrir essa paciente e fazer uma laparotomia. Tá? Esse é um resumo da aula do que a gente falou. Acho que acabou. Não, tem mais. Segmento após o metotrexate. Inicialmente pode haver uma elevação discreta, mas se espera uma queda, aquilo que a gente viu anteriormente, de pelo menos 15% a 25%, quando eu doso a gonadotrofina coriônica, o HCG dessa paciente, o beta-HCG, entre o 4 e o 7º dia, o 4º ou 7º dia, após o metotrexate. O que ele causa? Eu falei, está escrito lá anteriormente que ele é contraindicado para paciente que tem úlcera péptica. Então, ele não vai usar, né? Alterações gástricas e intestinais. O que ele causa? Náusea, vômito, pode levar, assim, estomatite, presença de aftas, né? Alterações de enzimas hepáticas, por isso é contraindicado em paciente que tem hepatopatia. Alopecia é rara. O paciente pode, sim, ter uma pneumonite. Dor abdominal 2 a 3 dias após a administração, né? Tem um efeito citotóxico no tecido trofoblástico, causando um abortamento tubário. Nesse caso, a gente acompanha com hemoglobina para ver se não está tendo sangramento, porque houve um abortamento tubário, e o embrião tende a ser absorvido pelo peritônio. E ainda a gente faz uma ultrassonografia para a gente acompanhar, para ver se tem sangue livre na cavidade. Porque se ele fez o abortamento tubário, ele pode ter rompido e ter um sangramento. E não adiantou nada meu metotrexate. Se tiver um sangramento, eu vou ter que abrir essa paciente. Se tiver um volume de sangue grande, vai continuar sangrando, queda de hematócrito. Aí eu acompanho com hemoglobina e hematócrito. Está caindo. Eu fiz, não adiantou nada. Vou ter que operar essa paciente. Tá? O tratamento cirúrgico deve ser oferecido aos pacientes que recusam ou apresentam indicações de tratamento cirúrgico, né? Tem contraindicação ao tratamento medicamentoso, aquela na qual o saco gestacional é maior que 3,5 centímetros, ou tem contraindicação para o meu tratamento, alguma outra contraindicação. Por exemplo, a HCG é maior que 5.000 miliunidades. Eu não vou usar porque não vai dar certo, né? Aquelas na qual houve falha ou estão hemodinamicamente instáveis. Por que está instável? Porque rompeu, porque sangrou. O material já caiu na cavidade abdominal. O peritônio está irritado. Tem sangue ali. Se eu não abrir, não vai ter jeito, né? Então, nesse caso, o tratamento é cirúrgico. E em relação à laparoscopia e à laparotomia? Laparoscopia é aquilo que vocês viram. Eu posso fazer uma salpingostomia linear, se ela estiver íntegra, né? Então, mas eu posso fazer uma salpingectomia videolaparoscópica? Também posso, né? Em relação à laparotomia. Então, o tratamento laparoscópico, em comparação à laparotomia, tem menores custos.
tem menor tempo de custo de maneira para o paciente, né? Em relação ao tempo de hospitalização, em período operatório, necessidade de analgesia e recuperação mais rápida. É lógico que o custo vai depender do hospital no qual essa paciente esteja internada. Na maioria das vezes, o custo de uma videolaparoscopia é maior do que o de uma laparotomia. O que é interessante na laparoscopia é que a recuperação é muito maior, não deixa cicatriz e você consegue resolver 100% dos casos de videolaparoscópio. E se você não consegue resolver pela laparoscopia, se for indicação de laparoscopia, o paciente vai estar anestesiado, você abre o paciente, faz uma laparotomia e resolve via laparotomia ou por cirurgia aberta, tá? Então, de preferência, se puder, laparoscopia. Se não tiver jeito em caso de urgência, é laparotomia mesmo, tá? A bilografia é do Rezende, é o que eu tenho usado, é o capa azul, mas aí vocês viram que tem imagens que o Aranda me enviou do capa vermelho, eu não sei que edição é aquela, não sei se é posterior ou é anterior a essa edição, mas isso aí é o que eu tenho, é o que eu uso, é o que eu leio aí quando eu preciso dar aula para vocês. E tem outros autores que eu não citei, mas vocês viram aí as imagens dos referidos autores, tá bom? Eu vou dar pausa aqui na gravação